Bom dia então, galera. Então, hoje, depois de, acho que foram 2 semanas, né, sem aula, acho que vocês fizeram a avaliação uma semana e daí na outra a gente não teve, né, o recesso que foi adiantado, e daí a semana acadêmica e tudo mais. Então a gente tava lá, a gente no primeiro bimestre desse segundo semestre finalizou a parte da conceituação, né, dos sistemas estruturais ali, principalmente tratando da madeira. Então agora a gente vai meio que mudar de áreas um pouquinho, a gente vai para outro material, que vai ser o nosso aço. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento ali que a gente fez para madeira, a gente vai aprender um pouquinho como que funciona o material, o que que a gente precisa conhecer sobre ele, quais são as propriedades desse nosso material, né? O que que é necessário que a gente saiba sobre ele para entender um pouquinho melhor aonde que a gente pode estar aplicando esse material, o que que a gente pode buscar, né, desse material, quando que a gente pode tornar ele como uma solução viável para os nossos projetos ali. Então, a partir disso, a gente vai avançando aos pouquinhos. E hoje, né, como é a primeira aula que a gente vai tratar do aço como sistema estrutural propriamente dito, a gente vai fazer uma introdução, então, com relação a esse componente. A gente vai entender de onde que ele vem, o que que significa, né, estar utilizando o aço na construção, quais são as formas de estar utilizando o aço na construção. Então, é um procedimento ali, é um processo, né, um pouco mais básico que a gente vai estar fazendo hoje, mas ele é essencial para a gente compreender como que funciona o procedimento de montagem e tudo mais que a gente vai ver mais para frente, né, esses detalhes mais específicos ali que a gente vai vendo aos pouquinhos no decorrer desse novo bimestre agora. Então, com relação a isso, a gente vai avançando hoje bem tranquilinho. Então, com relação à prova, né, eu acho que não teve grandes problemas ali, principalmente nas questões de cálculo, acho que todo mundo foi bem tranquilo ali. Alguma outra confusãozinha nas questões teóricas, então, caso alguém queira perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa, pode ficar bem à vontade, não tem problema nenhum. Ou se não quiser fazer por aqui, por e-mail, tanto faz. Mas, qualquer coisa vão me falando por aí. Com relação ao ED, né, eu adicionei lá conforme foi passado a lista para os professores, mas caso alguém tenha percebido que não recebeu a pontuação e fez o ED, conversa comigo, né, que a gente vai arrumando daí aos pouquinhos ali, a gente vai consertando essas coisinhas. Então vamos lá. Vamos ver hoje, vamos começar, né, agora, na verdade, com a definição ali do que vão ser os nossos metais, né? Afinal, o aço que a gente vai estar utilizando, ele é um metal. E aqui na disciplina, embora a gente trate do aço, não necessariamente é o único metal exclusivo que a gente vai utilizar ali dentro de uma construção. Existem outros parâmetros, né, que a gente pode estar verificando, que a gente pode estar buscando quando a gente trabalha com esse tipo de material metálico, na verdade. E esse material, quando a gente for pensar, né, quando a gente pensa ali na estrutura, na composição dele, a estrutura básica do aço carbono, por exemplo, que é o aço que a gente utiliza dentro da construção civil, a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, né, as características dessas propriedades desse material, mas é o aço carbono. E quando a gente pensa na composição majoritária desse aço, a gente vai ver que ele é um metal, bem intuitivo, né? O aço é ferro e carbono ali, mas o ferro faz a maior parte da sua composição ali. A gente vai ver que pode chegar até 90 e tantos por cento, né, de composição sendo somente ferro. E o ferro é um metal. Só que o que vai ser um metal? Aí a gente vai voltar um pouquinho lá na disciplina de química lá que a gente via lá no ensino médio, né? Metal literalmente vai fazer parte, né, da composição ali da tabela periódica dos elementos metálicos. Vocês lembram lá que tem os metais, os semimetais, os ametais, os gases nobres, né, tudo mais lá, que fazem parte dessa classificação. E é literalmente isso. Então, embora a gente sempre, pelo menos, né, quando eu aprendi essas coisas, a gente sempre separava em caixinhas. Não, aqui é o mundo da química, não tem nada a ver com o resto. Mas não, os metais ali da química são os que formam literalmente os metais, né, do dia a dia da gente. Então, por exemplo, ali, um composto, né, um elemento não serve muito como exemplo, mas uma peça, então, que você vai estar avaliando ali, por exemplo, tem um certo brilho, tem características ali de condutividade elétrica, por exemplo, dilata, né, com o calor. Então, que tipo de material será que a gente vai estar avaliando? Possivelmente vai ser um metal, porque se vocês lembram, lá a gente decorava, né, as propriedades. Ah, o semimetal tem tais características, é
tem um semibrilho, meio opaco, não conduz muito bem propriedades elétricas, não tem dilatação, então vai ser um semimetal. Os metais ali, tem brilho, tem condutividade elétrica, tem dilatação térmica, pode ser dúctil, né? A gente decorava essas propriedades. Mas isso tudo faz parte aqui do que a gente vai estar vendo também. Então, por exemplo, aqui, os metais, né, que a gente vai estar avaliando, eles são substâncias inorgânicas. Então, são substâncias ali que não têm propriedades, por exemplo, não tem carbono, basicamente, na sua composição. Então, os metais ali eles vão estar sendo compostos, na verdade, por quaisquer que sejam os elementos metálicos da tabela periódica, lá que são aqueles elementos que a gente decorava, lá que tinha que entender as propriedades. E essas propriedades elas acabam passando, né, para os nossos materiais ali que a gente vai estar elaborando, como por exemplo o aço carbono. Então essas propriedades que valiam lá para os metais da tabela periódica também vão valer em sua grande parte ali para os materiais que a gente vai utilizar na construção civil principalmente. Claro, tem diferenças? Existem diferenças, exatamente porque a gente pode fazer combinações desses metais que vão estar formando as nossas ligas. Então as ligas metálicas, elas vão ser basicamente uma mistura ali entre dois ou mais metais. Então quando a gente faz uma composição, por exemplo, de ferro e níquel, ferro cobalto, ferro e magnésio, que é bastante utilizado, então essas misturas que a gente vai fazendo ali vão compondo essas ligas e a gente vai conseguindo alterações em algumas das propriedades. Quais propriedades? Aí vai depender da mistura que a gente faz. Então, por exemplo, se eu misturar ali, vamos ver, ferro e manganês, a gente vai obter uma propriedade ali que ele vai se tornar um pouquinho mais dúctil, então vai alterar um pouquinho essa característica. Mas se a gente colocar, por exemplo, fazer uma camada ali, misturar um pouquinho de cromo junto com o ferro, junto com essa composição, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma durabilidade muito maior com relação à corrosão metálica. O cromo e o níquel, né, na verdade, eles têm essa propriedade que eles alteram o potencial de corrosão do nosso ferro. Então a gente consegue alterar essa propriedade. Fica um pouco mais frágil e tudo mais, então sempre tem uma compensação ali, né, que a gente vai estar calculando e vai estar fazendo, mas eles funcionam dessa maneira. Então, de acordo com o que a gente vai adicionando ali com a mistura, né, que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo propriedades diferentes. Então, por exemplo, posso misturar qualquer metal ali junto com o ferro, por exemplo? Na teoria, sim. Na prática, não é isso que acontece, né? Na prática, os elementos químicos ali eles são ou de difícil obtenção, né? Então acabaria se tornando inviável ali a sua utilização, ou a gente não consegue uma estabilidade, né, muito grande, vai acabar separando, segregando ali, não consegue, se não tem uma união coesa, né? Mas a gente consegue ali ir adequando, né, de acordo com as nossas necessidades e basicamente a gente consegue alterar quaisquer que sejam as propriedades. Então, por exemplo, preciso ali de um material que seja extremamente rígido e eu não me importo com a questão da fragilidade dele. Ok, então eu vou confuso, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor nessas propriedades, fragilidade, ali, dureza e tudo mais. Mas então, se a gente quiser, por exemplo, um material ali extremamente com a dureza extremamente alta e eu não me importo que ele seja frágil, posso adicionar um monte de carbono, ali, por exemplo, né, dentro dessa mistura. Então eu vou ter um aço de alto carbono ali naquela composição. Vai ficar extremamente rígido, só que ele vai quebrar muito fácil, como se fosse um grafite, né? O grafite ali a gente sabe, claro que proporcionalmente, o grafite que a gente utiliza é bem fininho, né? Mas mesmo que fosse um pouco maior, a gente consegue quebrar ele com uma grande facilidade. Só que isso não quer dizer necessariamente que ele é um material mole, né? Na verdade, ele é um material bastante rígido. Só que a questão da fragilidade dele é bastante elevada. Então tem essas características que a gente consegue atribuindo. O ferro, por exemplo, já é um pouco diferente, o elemento ferro puro, né? O ferro ele é material relativamente mole, só que ele não quebra. A gente consegue, ele vai entortar, ele vai esticar, mas ele não vai quebrar. Diferente do grafite, por exemplo. Mesma coisa acontece com o ouro, né? O ouro sempre tinha lá naqueles filmes mais antigos e tudo mais, que o cara ia lá e mordia a moeda de ouro para ver se ele era ouro de verdade. Por quê? Porque o ouro ele é muito mais mole do que, por exemplo, a pirita. Então a pirita é uma composição ali, na verdade, de metais, né? Tem ferro, tem enxofre ali na sua composição, e ela é um material um pouco mais duro. Só que ela tem um brilho muito parecido com o ouro, por isso que eles mordiam lá para ver se realmente era isso. Ou se não tinha muita prata, né, misturada também na moeda ali. Então o ouro ele é molinho, os outros materiais já são um pouco mais duros. Então
é possível identificar, né, essas características ali do material que a gente vai estar avaliando. E isso, claro, foi possível, né, com o avanço tecnológico que a gente foi tendo ao longo do tempo. Então, o pessoal foi misturando, foi conseguindo, né, adequar as condições de mistura. Então, ali, tem elementos ali que é melhor a gente derreter completamente para fazer a mistura. Tem elementos que é melhor a gente moldar a frio. Então, como assim moldar a frio? Então, sem derreter o ferro propriamente dito, a gente vai fazendo uma mistura, vai tentando incorporar ali com a força física mesmo. Então, na pancada ali, vai lá com a marreta, vai soltando, né? Vai tentando incorporar aqueles componentes. Geralmente joga meio que um pozinho ali em cima do material, né? E vai tentando fazer essa incorporação. Então, vários procedimentos ali foram sendo elaborados, né, ao longo do tempo, até que fossem chegando ali nas soluções um pouco mais viáveis para a composição desses nossos metais. Então aqui a gente vai ter ainda as ligas, que são composições, né, de vários metais, e essas ligas elas podem ser tanto ferrosas como ligas não ferrosas. Ambas metálicas, né, a gente está tratando aqui dos metais, mas a gente pode fazer composições diferentes, composições ainda que são muito utilizadas, né, dentro da construção civil. Então, como eu estava comentando, não só o aço que a gente vai estar utilizando ali ao longo das nossas estruturas. A gente vai usar vários outros materiais ali, várias outras ligas principalmente. É difícil a gente trabalhar com um metal puro hoje em dia, né? Porque o material puro a gente perde muitas propriedades. Por exemplo, ali, quando a gente vai avaliar uma liga não ferrosa, né? Metálica não ferrosa, que é o bronze, por exemplo. Se a gente fosse utilizar somente o bronze é uma mistura de cobre e estanho. Agora, se a gente fosse usar somente o cobre, seria conveniente? A gente pode, né, usar o cobre, mas ele tem alguns problemas. Por exemplo, ele vai oxidar. Então ele vai formar aquela oxidação verde, né, que tem pessoa que chama de azinhável, não sei como que escreve isso, mas é aquela oxidaçãozinha verde, né, verde meio esbranquiçada que se forma em cima do cobre. Com o bronze, que é o cobre e estanho, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque o estanho acaba formando uma camada ali que vai estar protegendo o cobre. Então o potencial de corrosão dele é bastante alterado, ele fica mais próximo do zero. Então o potencial de corrosão, né, ele funciona ali para os dois lados. Ele tem aqui o zero, e daí ele vai para o negativo, então menos 2, menos 3, e para o positivo também, então mais 2, mais 3. Quanto mais próximo do zero, mais conveniente, porque vai ser menor a diferença, né, que a gente vai ter. Então, se ele for muito negativo é ruim, e se ele for muito positivo também não vai ser tão interessante para a gente. Aí muda o potencial de corrosão para potencial de oxidação para potencial de redução, né? Mas vai consistir no mesmo problema ali basicamente. Então o estanho ele consegue melhorar um pouquinho essas propriedades ali do cobre se a gente estivesse trabalhando ele como um material puro. Então a gente faz essa composição, né? Para evitar trabalhando com um único metal ali dentro da nossa parcela ali que a gente vai estar utilizando. Então, professor, mas isso quer dizer que eu não posso estar utilizando ali uma tubulação de cobre, por exemplo, para fazer o encanamento de água quente? Você pode, mas você tem que saber, já que na verdade aquele cobre, aquela tubulação de cobre que você vai estar utilizando, não é cobre puro, né? Ele já tem ali, ele é uma liga, na verdade, já é uma composição. A gente chama de tubulação de cobre por ser mais fácil, né? O que foi convencionalizado ali para estar utilizando. Mas não é somente um único metal, já é uma certa liga ali que a gente vai estar utilizando para usar naquela tubulação. A gente tem também, por exemplo, latão. Latão não é utilizado tanto assim para fazer, né, a parte da construção civil, mas ele é utilizado ainda ali na parte de confecção de emendas, T's e tudo mais, principalmente da tubulação metálica. Então, quando a gente tem ali a tubulação de cobre, aonde que vai estar acontecendo o processo de corrosão? Nas curvas e nas emendas. Então, aquela tubulação de cobre ali, que tem um teor muito baixo, né, de outros materiais, ela é uma liga, mas é uma liga pobre. Então ela tem uma quantidade de cobre muito grande, por isso que ela oxida ainda. E aonde que ela vai acabar oxidando? Aonde a gente tem ou contato com outros metais, ou onde a gente tem ali curvas ou T's, né? E por que vai estar acontecendo isso? A oxidação ela vai acontecer ao contato com outros metais, porque a gente vai ter uma diferença de potencial. Aí então o que vai estar acontecendo? Aí se eu tenho um material de cobre aqui, por exemplo, e ela está encostado em uma tubulação de ferro, o que vai acontecer? O cobre tem um potencial de corrosão e o ferro aqui vai ter outro potencial de corrosão. Então vai ter uma diferença de potencial aqui
entre esses dois materiais. Então vai acontecer, né, uma passagem de elétrons de um material para o outro. E essa passagem de elétrons, ela nada mais é do que uma corrente elétrica. Então é literalmente ali uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ali e vai chegar no ferro aqui que está bonitinho, está bem tranquilo. Então o ferro lá estava na sua forma oxidada, tranquilo. Então vamos supor ali que era um Fe2O3 e ele estava lá tranquilão, né, normalmente, né, na sua composição. Aí chegou um elétron aqui e falou: "Ô ferro, eu quero interagir". Então o ferro que estava ali tranquilão vai se tornar um íon. Por quê? Porque ele acabou interagindo ali, o elétron, né, acabou se juntando ali com o oxigênio, por exemplo. Então ele roubou o oxigênio do ferro e o ferro acabou ficando livre ali na sua forma iônica. Então esse ferro aqui vai acabar interagindo potencialmente ali com umidade, né, que pode estar presente e vai formar, por exemplo, um FeOH2, um Fe3, Fe2OH3, alguma coisa nesse sentido. Então vai formar ali um hidrato de ferro. E esse hidróxido de ferro, desculpa, esse hidróxido de ferro, então, que é o material de corrosão, que é aquele composto ali verdinho ou avermelhado, né, dependendo da sua composição, ele não é só isso aqui que vai estar formando, mas então é o processo de corrosão ali que vai estar acontecendo. Então a gente vai acabar perdendo, né, o ferro que estava aqui quietinho, ele vai acabar formando outro composto saindo, né, para outro lugar. Então a gente vai acabar formando buracos ali naquela região. Então por isso que a gente sempre evita, né, entrar em contato ali com dois metais diferentes. Mas e se os metais tiverem um potencial de corrosão muito próximo? Aí a gente vai ter um pouco menos de problema. Por isso que, por exemplo, em uma tubulação de cobre, a gente pode estar utilizando ali ligações, né, de latão, por exemplo. Porque a diferença de potencial entre esses dois metais ela vai ser relativamente baixa. E como o latão ali, ele tem um potencial de corrosão bastante baixo, porque ele é cobre e zinco. O zinco é um material bastante protetor, né? Inclusive quando a gente vai trabalhar ali em plataformas submersas, por exemplo, na água do mar, a gente utiliza zinco, né, para estar protegendo aquela superfície. Então, quando a gente entra em contato ali nas ligações, que tem uma passagem de água muito grande, então elas vão lixando, vão gerando ali atrito, né, que vai gerando energia, e por isso que corrói também nas partes curvas ou nas partes de intersecção, como por exemplo os T's dentro de uma tubulação. Então, o cobre vai acabar corroendo, mas o zinco, o latão, ele acaba resistindo um pouquinho mais. E ele não vai formar essa pilha, né, essa passagem de elétrons com o cobre, porque a gente tem ali um potencial bastante parecido. Então vai ser interessante para a gente por causa disso, porque a corrosão que vai estar acontecendo ali vai ser bastante reduzida. Então é um processo bacana ali da gente estar conhecendo, né? Entender um pouquinho como que funcionam esses materiais para saber depois aplicar, né? Ah, eu vou utilizar esse material aqui porque acontece isso, porque eu sei, né? Eu consigo prever com uma certa precisão o que vai estar acontecendo ali dentro daquela estrutura. Então é legal a gente conhecer, né, como que funcionam esses procedimentos para a gente conseguir utilizar da maneira mais adequada. Alumínio é a mesma coisa, né? Então o alumínio que a gente compra ali pode ser na forma de latinha, pode ser aquele alumínio que a gente usa para cozinhar, por exemplo, ele não é alumínio puro. O alumínio puro ele é muito frágil, na verdade. Então mesmo o alumínio puro, ele também é uma liga metálica. Ele tem uma mistura ali que vai estar compondo ele, né? Até porque a gente consegue identificar uma diferença bem grande entre um alumínio de uma latinha, por exemplo, e mesmo esse alumínio de folha que a gente usa para cozinhar. Embora seja teoricamente o mesmo material, eles são diferentes porque ele tem composições diferentes de materiais ali na sua liga. Aí a gente vai ter as ligas metálicas, que são a parte que a gente utiliza ali mais para composição estrutural, né? Então a gente vai ter o aço, que é basicamente uma mistura de ferro e carbono. Só que mesmo essa mistura de ferro e carbono, que parece simples, né, são só dois compostos, a gente vai ter várias proporções diferentes. Então eu vou ter ali mais ferro, mais carbono, menos carbono. E é isso que vai estar fazendo, né, a distribuição ali que a gente vai ter entre os nossos metais. Até porque, por exemplo, os vergalhões de aço que a gente utiliza ali no interior do concreto, né? Então a armadura que a gente coloca ali no interior do concreto é aço, aço carbono, e assim como as estruturas, né, que a gente vê, as estruturas metálicas ali, propriamente ditas, que a gente vai estar estudando aqui nessa disciplina, também são aço carbono. Mas se a gente for avaliar, né, são materiais bastante diferentes. Por quê? Porque os teores de carbono e dos outros materiais ali que fazem parte da sua composição são bastante variados. Então tem diferenças ali
bastante expressivas, né, nessa composição que a gente vai estar avaliando. E a gente vai ter também o aço inoxidável. Então, o que consiste o aço inoxidável? Nada mais é do que uma mistura de ferro, cromo e níquel. Tem carbono também na composição, né? Mas a gente trata aqui principalmente do cromo e do níquel. Por quê? Porque eles vão dar a propriedade ali do aço inoxidável de não corroer. Então, eles vão dar essa propriedade de evitar a oxidação, né, do metal. E como que eles vão fazer isso? Reduzindo ali aquele potencial de oxidação que a gente vai ter. Além disso, eles dão como bônus já é o brilho, né? Então o cromo ele consegue atribuir esse brilho ali para os metais que a gente vai estar utilizando. Então é bem interessante a gente usar esse tipo de componente tanto em utensílios, né, que é bastante comum da gente estar utilizando, né, panelas, garfos, essas coisas. A maioria deles é feito de aço inoxidável ali, é um pouquinho mais caro, claro, né, mas é bastante interessante da gente estar utilizando, mas também a gente pode dar a finalidade estrutural para eles. Então o aço inoxidável ele pode sim ser utilizado como elemento estrutural, caso a gente precise, por exemplo, a gente sabe ali que o ambiente que a gente vai estar utilizando é extremamente agressivo, então é extremamente corrosivo, pode ser que a gente utilize aço inoxidável. Vai ser muito mais caro? Com toda certeza, mas pode ser utilizado sim, desde que a gente adeque, né, à situação que a gente vai estar avaliando. A gente tem também, por exemplo, o ferro fundido. Então, o ferro fundido, ele é na verdade, é uma maneira de produzir o nosso ferro, o nosso material ali que a gente vai estar avaliando. E essa maneira de produzir o ferro é literalmente, né, derretendo esse nosso material. Então, ali o ferro fundido não quer dizer que é somente ferro, né, que eu vou estar utilizando. A gente vai estar fazendo a mistura ali para estar compondo uma liga. Mas essa mistura, então, ela vai ser submetida, né, a uma quantidade de energia extremamente alta. Então ali são fornalhas, né, que atingem temperaturas acima de 1500 graus Celsius, por exemplo. Isso vai depender, né, da composição que eu quero estar fazendo, até porque carbono, silício ali, carbono na verdade nem vai chegar a derreter, né, mas o ferro ali, a composição do silício, por exemplo, vai derreter em temperaturas diferentes. Então dependendo do que eu quero colocar dentro daquela minha mistura, vai variar a temperatura também que eu vou estar inserindo, né, aquela minha composição, que eu vou estar inserindo aqueles meus diferentes materiais. Mas o ferro fundido então vai basicamente consistir no derretimento, na fusão propriamente dita desses materiais que eu vou estar tentando misturar, e aí então eu vou estar moldando ele, né, da forma que eu quiser. Então se eu quiser ali um elemento projetado, né, que tem um formato diferente, qualquer que seja esse meu formato, é muito mais fácil eu fundir esse meu ferro e eu vou despejar ele numa forma, e quando ele baixar a temperatura, quando ele endurecer, né, ficar no estado sólido ali basicamente, ele vai já estar no formato ali bem certinho, que é o formato que eu queria. É diferente, por exemplo, do ferro forjado, né? O ferro forjado ali, ele é um pouquinho diferente porque a gente vai ter uma proporção de carbono um pouquinho diferente. Então, ali, enquanto o ferro fundido, a gente vai ter ali um alto potencial de resistência à corrosão, porque a gente vai ter uma composição muito mais coesa do ferro, por exemplo, ao a gente conseguir, né, aumentar a temperatura daquela nossa mistura ali, a gente vai fazer com que as moléculas de ferro se arranjem muito bonitinhas, porque a gente vai derreter, então elas vão ficar tudo soltinhas ali, né? Mas conforme vai endurecendo, vai perdendo a temperatura ali, né, bem devagarzinho, as moléculas elas vão se assentando uma do ladinho da outra. O silício vai se encaixar bonitinho ali no meio do ferro, o carbono também vai acabar se enquadrando bem certinho ali. Então vai deixar pouco espaço, por exemplo, para uma molécula de oxigênio ir lá e tentar arrancar, né? Os elétrons tentarem arrancar, por exemplo, a partícula de ferro, a partícula de carbono do meio. Então a gente vai ter uma estabilidade química muito grande. Só que essa estabilidade química também vai ter um ponto negativo, que é a dificuldade, né, de soldagem desse nosso material. Então o ferro, ele é um material que ele pode ser ligado de várias formas, e uma das formas é a solda. Então a solda, né, consiste basicamente em você derreter o metal ali para que ele se ligue com uma outra peça. Então você une duas peças basicamente derretendo um pouquinho elas ali, ou derretendo outro metal, né, para fazer a ligação entre elas. Só que como o nosso ferro fundido ele vai ter uma estabilidade bastante grande ali com relação à parte química, né, que vai evitar, por exemplo, a corrosão,
ele também vai ter uma dificuldade em aceitar um outro material, um outro metal colando ele ali, né? Porque ele vai ter exatamente essa estabilidade química. Além disso, quando a gente esfria ele, né, ele também vai ser muito mais difícil de aquecer também, então ele não vai querer derreter, ele está muito estável ali. Então a gente vai ter uma dificuldade para fazer soldas, né, nesse tipo de material. Então por isso que para utilizar, por exemplo, elementos de ferro fundido ali, a gente acaba utilizando, por exemplo, outros tipos de ligação, parafusos, chapas, né, alguma coisa nesse sentido. Então é ali uma propriedade que acaba sendo alterada. E aqui então eu só trouxe uma tabelinha, né, para mostrar um pouquinho como que funcionam as diferentes composições de ferro fundido que a gente pode ter. Então ali a gente vai ter o ferro branco, né, que é basicamente uma mistura mais simples possível. Então a gente vai ter o teor maior possível de ferro aqui, um pouco de carbono, né, e proporções pequenas de silício, manganês, enxofre, fósforo. Então ali são quantidades pequenininhas. E a gente vai subindo aqui, né, de acordo se a gente quiser um ferro fundido mais maleável, vai ter o ferro fundido cinzento, nodular, ou a grafita compactada, que é basicamente ali um ferro com um teor bem alto de carbono, né, que a gente vai estar utilizando, que é aquele ferro bem quebradiço, como eu estava comentando com vocês. E o ferro forjado ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente vai ter um teor bastante reduzido ali de carbono, né, que a gente vai estar utilizando. Então vai ser ali um metal que na verdade ele vai ser bastante maleável. Por quê? Porque quanto mais carbono, mais quebradiço. Então se eu coloco um pouquinho de força, ele quebra. Com pouco carbono, o ferro ele não vai quebrar tão fácil, ele vai entortar primeiro antes de quebrar. Então isso vai estar relacionado com a maleabilidade, né, que a gente vai ter desse nosso material. Então ele acaba sendo mais fácil ali para estar trabalhando, por exemplo, caso eu queira adaptar, né, uma coisa, caso não seja interessante, por exemplo, que esse material quebre, né, de uma maneira repentina ali, então eu posso estar trabalhando com o ferro forjado. Quando que ele vai ser interessante? Quando a gente precisar construir, por exemplo, um elemento como uma ponte. Por quê? Porque a ponte, né, a gente não quer que ela quebre de repente. É muito mais interessante quando a gente pensa do ponto de vista estrutural, que a nossa estrutura avise que ela está com um problema. E como que ela pode avisar que ela está com um problema? Por exemplo, entortando. Então, se ela está sob a ação de um efeito ali muito grande, né, na sua estrutura, o que a gente prefere que aconteça? Que ela quebre do nada ou que ela entorte primeiro e a gente consiga falar, opa, é melhor sair daqui de cima. Melhor que ela entorte, né? Então ela vai deformando, vai acabando entortando um pouquinho e a gente vai perceber, opa, é melhor sair daqui de cima, vamos tirar, interditar as pessoas ali, né? Tirar as pessoas, interditar a ponte, no caso, para a gente não ter nenhum tipo de acidente. Então a gente busca, né, esse tipo de propriedade ali com relação ao peça, né, que a gente vai estar utilizando. Tem também ali que eu não coloquei porque não é muito utilizado, né, a parte da moldagem a frio. Ela é utilizada como elemento estrutural, mas é basicamente um processo que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o aço já endurecido, vai aquecer um pouco esse nosso aço e vai então na base da pancada lá, tentando moldar, né, as pecinhas, formando elas ali no formato que a gente quer. Era basicamente o processo, né, que a gente vê nos filmes lá que os ferreiros forjavam, por exemplo, as espadas dos cavaleiros lá. Era um processo parecido. Você esquenta um pouco sem derreter, né, o ferro ali e você vai tentando moldar ele da forma adequada, de acordo com a sua necessidade. A gente também pode fazer isso ali com o ferro para a gente estar utilizando para formar os nossos perfis, né, que a gente vai utilizar para compor o sistema estrutural que a gente vai estar utilizando. E dentro dessas propriedades ainda que a gente vai estar avaliando, né, com relação a esse nosso material, a gente tem, né, não chegaria a ser a legislação, mas as normas, né, que regem esses processos ali que a gente vai estar estruturando, que vai ser basicamente a NBR 8800, que vai ali trabalhar com a parte de estrutura, do cálculo estrutural propriamente dito, de elementos de aço, né, e mistos também com aço e concreto. Então ali na confecção de edifícios, geralmente é aqui que a gente vai estar se baseando, então para conseguir entender quais são as forças, quais são as limitações, né, que a gente vai estar utilizando, é daqui que a gente vai estar fazendo. A gente também tem a 14323 que trata da parte de incêndio com relação a estruturas metálicas.
Então a situação de incêndio, né, em uma estrutura metálica, ela é bastante relevante ali para a gente tratar, porque o metal ele tem a propriedade ali de quanto maior for a temperatura, mais maleável ele se torna, né? Então ele fica molinho ali, então é perigoso para uma estrutura que isso aconteça. Por isso que a gente tem ali os sistemas, né, que previnem um pouquinho isso, tem pinturas e tudo mais que conseguem dificultar essa maleabilidade. Mas então a norma ali vai estar propondo isso, né, vai trabalhar com essas características. A gente tem também a parte do dimensionamento ali de perfis a frio, que vai ser tratado principalmente na 14762. Então ali na composição desses perfis laminados ali a frio principalmente vai ser corrigido por essa norma. E a padronização desses perfis vai ser dada ali pela 6355. Tem mais normas do que isso? Tem muito mais normas, né, que a gente trabalha para fazer a composição do aço. Só que aí vai depender, né, das características que a gente vai estar tentando buscar. Então, de acordo com o tipo de construção que eu for estar utilizando, de acordo com a necessidade, né, que eu vou estar impondo sobre esse material, eu vou estar buscando uma legislação diferente. Então, por exemplo, para uma edificação convencional, a 8800 vai bastar? Não necessariamente, porque eu posso depender de, por exemplo, condições ali de fadiga do aço, vou buscar em outra norma. Condições de durabilidade do aço, vai ser outra norma que a gente vai estar buscando. Aqui vai tratar só da parte de dimensionamento, quais são os critérios de dimensionamento. Vou utilizar para fazer uma ponte. A 88 vai bastar? Na verdade não, porque ela nem trata de pontes, por exemplo. Então a gente vai ter que buscar em outra norma ali para tratar desse mesmo material. Então aqui é só uma caracterização básica, né, de quais são as normas que a gente vai estar trabalhando, mas só para a gente entender que elas não são as únicas. Existem várias e várias outras ali que a gente vai poder utilizar, né, ao longo da confecção, da utilização desse nosso material. E aí, então eu vou trazer aqui algumas das vantagens e das desvantagens que a gente pode ter durante a utilização, né, durante o funcionamento de uma estrutura metálica, por exemplo. Então é bem importante a gente conhecer tanto as vantagens quanto as desvantagens para a gente entender, né, quando que é mais conveniente, por exemplo, propor a utilização de um material, de uma estrutura de aço, por exemplo, e quando vai ser mais conveniente utilizar ali uma estrutura de concreto armado, uma estrutura de alvenaria estrutural propriamente dita, ou madeira, né, no caso. Então é legal a gente conhecer, né, os pontos positivos e os pontos negativos principais de cada um dos materiais para que a gente tenha uma gama completa, né, para que quando a gente puder optar por algum desses materiais, a gente conseguir ali trabalhar da maneira mais adequada possível, para a gente conseguir realmente, né, propor uma solução que vai ser adequada para o nosso cliente. Não adianta só a gente tentar impor a nossa vontade, né, por exemplo, ali, para trabalhar com um determinado material. Tem que literalmente fornecer a solução que seja mais, não diria correta, né, mas que se encaixe melhor, se enquadre melhor ali, de acordo com as necessidades de quem vai estar contratando aquele determinado projeto. Então o aço aqui, por exemplo, ele tem algumas características interessantes, principalmente com relação à proporção entre resistência e a sua massa. Então, por exemplo, quando a gente compara com o concreto, o aço ele tem uma propriedade ali que para uma seção razoavelmente menor, a gente consegue resistências parecidas. Então, por exemplo, aqui com o aço, quando a gente tem vários perfis, né? Eu vou colocar aqui um perfil em I. Então a gente está olhando de cima aqui, né? Um pilarzinho, por exemplo. Então quando a gente tem em aço esse perfil em I aqui, por exemplo, pode ser que ele tenha uma resistência parecida ou até maior do que um pilar de concreto, né? Que teria basicamente essas dimensões aqui. Claro que eu estou chutando as proporções aqui, né? Mas seria parecido com isso. Então a gente pode perceber, né, que quando eu trabalho ali com uma seção de concreto, eu vou ter primeiro uma área maior do que a seção de aço, porque o aço aqui seria só essa parte centralzinha aqui, né, só esse esqueletinho aqui que a gente estaria utilizando, mas a resistência seria a mesma. Então quando a gente vai ver a proporção ali entre a massa dessa peça de aço aqui que a gente vai estar utilizando e a massa total desse pilar que a gente vai estar utilizando, a gente consegue perceber que o aço é muito mais eficiente, né, nessa relação. Tá, professor, mas e por que que a gente não vai utilizar sempre o aço, então, se ele acaba sendo mais eficiente? Existem uma série de fatores
que a gente vai tratar um pouquinho melhor ali na parte das desvantagens, mas ele tem um principal fator que é o seu custo. Então o aço ele custa muito mais, né, para ser produzido do que o concreto, por exemplo. Principalmente se for um concreto ali moldado em loco, né, moldado na obra mesmo. Então quando a gente pensa na composição desse elemento ali, desse perfil em I, ele acaba sendo bastante mais caro. Então também, embora a proporção resistência-peso dele seja mais eficiente, a proporção valor-custo, né, por peso dele, ou custo por resistência também vai ser muito maior. Então tem essa compensação, né, que a gente pode estar fazendo ali quando a gente pensa nesse procedimento. A gente pode trabalhar também avaliando dessa maneira. Então é bem importante, né, a gente conhecer essas características do material para conseguir calcular depois, por exemplo, o custo, né, que eu vou estar agregando para minha obra. Ele é interessante também com relação às vantagens, né? Porque a gente consegue, então, já que ele vai ter uma resistência maior, a gente vai conseguir utilizar uma seção menor dele, então a seção transversal dele a gente consegue reduzir bastante. Isso vai ser interessante não só do ponto de vista estrutural, mas também, por exemplo, eu quero fazer uma parede mais fininha, não quero que a minha estrutura, por exemplo, fique aparente ali quando eu estiver fazendo a minha construção. Posso utilizar o aço? Eu posso, se o preço, né, não for um fator muito limitante ali, posso estar fazendo uma estrutura de aço que eu consigo esconder ela muito mais facilmente do que uma estrutura de concreto armado, por exemplo. Então é também um ponto positivo que a gente vai estar avaliando. Ao conseguir utilizar peças mais finas, que vão estar agregando um peso muito menor ali para a nossa estrutura, existe outra vantagem também que a gente vai estar utilizando, que é a possibilidade de utilizar fundações, não diria mais leves, mas fundações ali um pouco mais simples. Por que isso? Porque se eu não tenho uma carga na superestrutura muito elevada, eu não vou precisar carregar muito a minha fundação. Então, como a estrutura metálica ali, a estrutura de aço, né, vai estar carregando menos, vai ter menos peso na superestrutura, eu não vou precisar de uma super fundação para estar resistindo a tudo aquilo ali. Uma fundação proporcionalmente mais simples talvez vai conseguir compensar naquilo ali. Então eu posso ter uma compensação de repente, de acordo com o que eu for estar avaliando. Talvez eu possa gastar um pouco mais na estrutura metálica, né, na parte de cima, mas será que eu não consigo gastar um pouco menos na fundação daí, já que eu vou precisar de uma fundação um pouco mais simples? Então também é uma avaliação ali que a gente pode estar tentando fazer. O aço também, por ter essa característica, né, de resistência bastante expressiva, a gente também consegue trabalhar ele para vencer grandes vãos. Então eu posso estar adequando ali a seção transversal dele, né, aumentando, diminuindo, enlargando, aumentando a altura dela. Então com isso eu vou conseguir talvez vencer grandes vãos ali. Com o concreto armado também consigo? Também consigo, né? Só que proporcionalmente, quanto mais largo for, quanto maior for o vão, né, que a gente vai estar tentando cobrir com o concreto armado, maior vai ser a altura. Existe até uma proporção, né, basicamente que a gente vai fazer, mais ou menos por uma viga, por exemplo, para vencer um vão, que é o que? Então, basicamente aqui, se eu tenho um vão, por exemplo, de 40 metros, um vão gigantesco ali, que a gente vai estar trabalhando, não tenho pilares aqui no meio. Qual que vai ser a altura, basicamente, de uma viga de concreto aqui, se eu quiser vencer esse vão? Uma estimativa bem básica de um pré-dimensionamento que a gente acaba sempre fazendo vai ser o quê? 10% do comprimento do vão. Então a altura dessa viga aqui seria basicamente de 4 metros. Então você imagina, né, a altura dessa viga. E será que vai ser conveniente então eu ter uma viga de 4 metros de altura ali dentro daquela seção? Aí que a gente vai ter que avaliar. Se não tiver problema, beleza, pode fazer lá tranquilo. Mas se for incomodar, né, se for gerar algum tipo de prejuízo ali pra gente, tenta utilizar uma viga metálica que talvez a gente pode fazer uma composição ali e vai estar utilizando ela de uma maneira bem mais eficiente, né? Com certeza vai reduzir para no máximo 1 metro e meio ali de altura de uma viga metálica. Então a gente consegue nessas proporções, essas adequações ali para os materiais que a gente vai estar utilizando. Uma outra vantagem que a gente vai ter, o aço é um material completamente reciclável, então enquanto o concreto ali, quando a gente trabalha, né, com uma questão de demolição, a gente gera uma quantidade de resíduo extremamente grande, então é muito difícil, né, tratar do resíduo de demolição com uma construção de concreto armado. O aço não, a gente vai lá, tira o revestimento
e consegue trabalhar muito tranquilamente com aquele nosso material, com aquele nosso aço. Por quê? Porque a gente pode ou estar reutilizando essa estrutura, ou a gente pode estar levando, né, para uma fábrica de fundição ali, por exemplo, e estar reciclando esse nosso material. Então é um material bastante reutilizável, a gente consegue adequar ele ali, dar uma nova finalidade para ele. Então se a gente for pensar por esse sentido, né, no longo prazo ali, no longo prazo é 200 mais 300 anos ali, a gente consegue um benefício, por exemplo, com relação à natureza, né? Então, embora o aço ele tenha a questão ambiental, então é custoso para a natureza a gente extrair esse material, porque vai abrir buraco, vai tirar carbono, vai tirar ferro e tudo mais, mas ao longo do tempo a gente consegue estar reutilizando nesse material diferente do concreto. O concreto é muito mais difícil a gente reutilizar. A gente até tenta fazer blocos e tudo mais, né, para dar uma finalidade um pouco melhor para ser resíduo, mas ainda é bastante difícil, a gente não consegue uma resistência muito adequada, por exemplo. E uma outra vantagem também vai ser, ainda não é a última, mas vai ser também a agilidade na construção. Então é um material ali que, se a gente tiver uma mão de obra especializada, a gente tem um canteiro muito limpo, então parecido lá com o steel frame, né? A gente consegue só fazer a montagem no canteiro de obras e também acaba sendo bastante mais rápido, porque ele já vem tudo com a pré-furação bem certinha, né? Só para a gente ir fazendo uma montagem. Então o pedreiro lá só vai fazer a montagem das peças, não vai precisar moldar, não vai ficar encaixando nada. É bem mais prático ali para estar fazendo. É um material também que é resistente à vibração e a choques, então exatamente por ter aquelas propriedades, né, de maleabilidade e tudo mais, ele consegue trabalhar um pouco melhor com vibração. Então, em situações de terremoto, por exemplo, talvez seja mais conveniente, né, a gente ter uma estrutura ali, uma estrutura metálica do que uma estrutura de concreto armado, por exemplo. Por quê? Porque o metal ele vai conseguir resistir um pouco, talvez até dê problemas posteriormente, mas não vai cair, né, necessariamente. Agora o concreto não, o concreto, se a gente vibrar o material endurecido excessivamente, ele vai acabar fragmentando ali e a partir do momento que formou uma fissura ele se torna frágil. Então, por ser frágil, ele pode quebrar de repente, né, vai estar agregando problemas ali para a nossa estrutura. Precisão milimétrica, o que quer dizer isso? Precisão milimétrica quer dizer que eu vou lá fazer o projeto, né, bem certinho das minhas estruturas metálicas e a fábrica vai me entregar perfeitamente aquele material já prontinho para eu estar utilizando. Então é só literalmente eu encaixar as peças, né, e fazer a montagem nele lá no canteiro de obras. O custo aqui, o livro de vocês trouxe essa frase, né? O custo pode ser atrativo. Pode ser atrativo quando a gente pensa lá nas compensações que a gente pode fazer, mas não dá para se enganar. O aço ele sempre vai ser mais caro, né, para construir do que o concreto. Por quê? Porque não só o aço, o material vai ser mais caro, mas também pensa na mão de obra, né? Concreto armado, é muito mais fácil você achar uma mão de obra que consiga trabalhar com concreto armado. Basicamente, qualquer pedreiro bom, né, vai conseguir trabalhar ali, por exemplo, fazer vigas e pilares de concreto armado. Mas ele vai conseguir trabalhar, por exemplo, com uma estrutura de aço, onde você não pode ter erro ali, por exemplo, de 0,1 graus, tem que ser perfeitamente 90 graus ali, tem que ser perfeitamente horizontal, tem que ser perfeitamente orientado ali de acordo com as dimensões do projeto. Aí já fica um pouco mais difícil, né? Então quem trabalha geralmente com esse material vai cobrar um pouquinho mais exatamente por essa especialização que ele vai ter, né, ao trabalhar com esse tipo de material. Então é diferente, sim, vai acabar agregando um custo um pouco maior, mas talvez compense, né, de acordo com essas coisas que eu estava falando. Talvez compense se eu vou gastar um pouco menos com a fundação, talvez compense ali com relação ao tempo que eu vou estar gastando, mas tem que avaliar daí o que a gente vai estar tentando trabalhar. A última vantagem, né, que a gente vai tratar hoje é a liberdade arquitetônica. Então, por ser um material ali que eu consigo estar adequando, né, de acordo com as necessidades que eu vou estar propondo dentro da minha edificação, eu consigo estar trabalhando também, ter uma liberdade um pouco maior, né, com relação a esses elementos. Eu consigo esconder ele um pouquinho mais fácil, eu consigo fazer com que esse material ali, talvez se eu precisar de uma peça curva, eu consigo muito mais fácil do que curvar uma peça de concreto, né, vai ficar bem mais trabalhoso ali para dimensionar. Aqui para o aço não, né? Acaba sendo bem mais simples esse procedimento. E as desvantagens, então, as principais, pelo menos que eu listei aqui para a gente, né, entender um pouquinho, é ser o que então? Então a primeira desvantagem vai ser a mesma basicamente que a gente tem
quando a gente trabalha com um concreto pré-moldado, que vai ser o quê? A limitação da fábrica. Então, dependendo do local, né, em que eu for estar tentando utilizar esse tipo de material, pode ser que eu não tenha uma disponibilidade muito grande para esses materiais. Então, pode ser que, por exemplo, se eu quiser fazer uma estrutura metálica em uma cidade pequena, aquelas cidadinhas ali que a gente tem 8, 10 mil habitantes, eu vou encontrar uma fábrica que consiga fornecer perfis para mim? Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Pode ser que o local mais perto onde vai conseguir fornecer para mim esses perfis metálicos fique o quê? 100, 110 quilômetros. Então eu vou ter ali que agregar, né? Vou ter que calcular o custo desse transporte também, né? Para estar chegando com esses materiais ali para mim. Então também vai ser uma limitação. Pode ser que mesmo esses 110 quilômetros vai conseguir fornecer metal suficiente para eu fazer uma edificação, se for uma edificação de grande porte, por exemplo. Então também tem que pensar isso, qual é a capacidade, né, de fornecimento, talvez não vai atrasar muito a minha obra ali, a minha construção, se eu for esperar, né, a produção desses perfis metálicos lá naquela fábrica. Existe mais de uma fábrica que eu posso estar consultando, por exemplo. Essas duas fábricas, né, têm a precisão que eu quero ali para não ter incompatibilidade entre os elementos. Então tem tudo isso que a gente tem que estar pensando, não é um processo tão simples ali, né, para a gente estar elaborando quando a gente pensa na construção de aço. Pode sofrer processos corrosivos, então ali é uma propriedade metálica que a gente tenta evitar ao máximo, mas ela acaba acontecendo. Então a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que tentar proteger, né, das melhores formas possíveis, mas a gente tem que estar ciente também de que é um processo, é um material passível de corrosão, então a gente tem que tomar cuidado sempre com relação a isso também. A gente tem que observar, né, os parâmetros ali do local em que a gente vai estar utilizando, se o material que eu vou estar utilizando, a liga que eu vou estar utilizando, é suficiente ali para evitar processos corrosivos, se eu não vou precisar de outros artifícios ali para estar evitando esse processo de corrosão. Então sim, né, tem que estar trabalhando com esse quesito também. E a mão de obra especializada, né, como eu estava falando para vocês, que vai acabar onerando um pouquinho a nossa construção. Então ali é uma mão de obra um pouco mais especializada, então ela tende a cobrar um pouquinho mais caro, né, para fazer uma construção, porque ela não é todo mundo que vai saber fazer aquilo ali. Então, quanto mais exclusivo, né, for um serviço, geralmente mais caro é. E no Brasil, como a gente tem uma mão de obra muito barata para a construção de concreto armado ou alvenaria estrutural, principalmente, a gente vai ter um custo agregado um pouquinho maior com relação ao aço. É diferente, por exemplo, né, dos Estados Unidos, quando a gente pensa, porque lá a mão de obra já está muito mais acostumada a trabalhar, por exemplo, com steel frame, wood frame, estruturas metálicas, do que com o próprio concreto armado. Então ela acaba se invertendo um pouquinho, muitas das vezes, né, essas soluções. Mas aqui, então, a gente ainda está num processo de identificação, né, das estruturas de aço. Não é todo lugar que a gente consegue estar construindo com esse tipo de elementos. E aí então a gente vai passar ali para algumas das características desse nosso material que a gente vai estar avaliando. E as primeiras características que a gente vai tentar identificar agora vão ser as características geométricas. Então só vou dar uma pinceladinha ali só para a gente relembrar, né, algumas dessas características para a gente entender como que funcionam, né, principalmente quando a gente trabalha com perfis de aço. Então esses perfis, né, quando a gente vai observar, a gente sempre tem que pensar neles na seção transversal. Então, como se eu pegasse uma peça ali e eu estivesse cortando ela, né, para observar a seção de corte dela. Então, ali com relação às características geométricas, a primeira das características que a gente pode estar tentando entender, que a gente pode estar tentando avaliar, vai ser a primeira delas, né, vai ser a área. Então, por que a área é um processo relevante? Porque ela vai dar uma noção para a gente, principalmente, né, de quanto de material que eu vou estar utilizando. Então, é só para a gente entender, né, a área é um conceito bem mais tranquilo, né, para a gente estar trabalhando, mas só para a gente entender, é muito diferente eu utilizar, por exemplo, uma seção cheia, né, uma área completa dessa aqui, por exemplo, né, uma seção quadrada, e utilizar, né, aquele perfil em I que eu estava mostrando para vocês. Então o perfil em I aqui, por ser vazado, né, ficou torto aqui, mas não tem problema. Então a gente consegue ver que ele vai ter uma redução bastante expressiva, né, da área que eu estaria utilizando. E com a parte metálica, né, principalmente dependendo do esforço que eu for estar utilizando,
isso aqui pode ser tão eficiente quanto essa peça aqui. Só que a gente está fazendo uma otimização na utilização desse nosso material. Então a gente consegue aprimorar ali, verificar a quantidade, né, de aço que eu vou estar utilizando, partindo da otimização dessas áreas que a gente vai estar empregando ali para constituir a nossa seção transversal das peças, os elementos que a gente vai estar trabalhando. Uma outra propriedade bem importante, que é uma das mais importantes quando a gente pensa nas estruturas metálicas, é o posicionamento do centro de gravidade. Então vocês lembram lá das disciplinas, por exemplo, de resistência dos materiais, né? Que o centro de gravidade ele vai influenciar bastante no equilíbrio daquele elemento que eu vou estar avaliando. Então, por exemplo, se eu tenho uma seção transversal ali que eu vou estar posicionando e eu preciso que ela permaneça fixa em um local para transmitir os esforços, então transmitir, por exemplo, o momento fletor e transmitir o esforço vertical, aonde que eu vou estar tentando encaixar essa peça, onde que eu vou conseguir buscar o equilíbrio dela? Em torno aqui do meu centro de gravidade. Então eu não vou apoiar, por exemplo, nessa pontinha aqui do meu elemento, eu vou apoiar nessa região aqui, que nesse caso, né, vai ser o centro, literalmente, aqui do triângulo, né, o centro, o baricentro, se eu não me engano. Mas então ele vai estar constituindo, né, o local de maior equilíbrio possível ali daquela minha peça. Então a gente vai conseguir pensar dessa forma, dessa maneira, né, a gente vai conseguir identificar o ponto ideal para colocação ali, para fazer a união desses nossos elementos. Então aqui no triângulo acaba sendo um pouco mais simples, no quadrado aqui também, né, o quadrado vai ser literalmente aqui bem no centro. Mas quando a gente começa a pensar em peças um pouquinho diferentes, aqui no perfil I, ele vai ser aqui nesse centro. Mas em um perfil em T, então, aonde que ele vai ser? Ele vai ser muito mais próximo das abas aqui do T, né, do que da parte de baixo. Por quê? Porque o centro de gravidade seria basicamente, eu vou virar, né, eu vou encaixar esse T aqui em cima do meu dedo. Aonde que eu tenho que colocar o dedo ali para que ele permaneça exatamente em equilíbrio? Vai ser exatamente nessa posição. Então imagina o T deitadinho aqui em cima do meu dedo. Se eu colocar o dedo exatamente aqui nesse lugar, o T vai permanecer paradinho ali, não vai tombar, né, para nenhum dos lados. Para isso que serve o nosso centro de gravidade, para que a gente consiga encontrar a posição ideal de equilíbrio ali daquele determinado elemento. Então ele é o centro de gravidade, né, ele é bastante importante ali quando a gente pensa também não só em elementos metálicos, mas o carro também. Por que que geralmente a gente vê, né, os carros de corrida, os carros mais esportivos, que eles têm uma altura bem mais baixa do que os carros convencionais que a gente vê no dia a dia? Porque o centro de gravidade deles vai ser menor, então ele vai ter muito mais estabilidade, por exemplo, ao fazer uma curva. Então, como ele faz curvas ali a velocidades mais altas, né, muito mais expressivas, a gente quer um centro de gravidade menor, né, um centro de gravidade mais baixo, né, na verdade, para que a gente consiga um equilíbrio maior. Então, sempre que a gente pensar, né, nesse conceito, a gente vai estar pensando também em equilíbrio. Momento de inércia. O momento de inércia vai estar relacionado com a estabilidade daquela nossa peça. Então, quanto maior for o momento de inércia, maior vai ser não seria a capacidade, mas a probabilidade daquela nossa seção transversal permanecer da maneira em que ela está. Então, por exemplo, aqui, o que vai ser maior, né? O que vai ter um momento de inércia maior? Esse retângulo aqui, por exemplo, ou esse T? Esse retângulo aqui vai ter um momento de inércia maior, porque ele vai ser muito mais estável, ele vai tender muito menos a deformar, a tombar, a qualquer que seja, né, essa deformação, essa interação que a gente vai estar fazendo. Então é um processo também que a gente vai estar avaliando, a gente sempre vai tentar buscar, né, peças com maior momento de inércia. E como que a gente vai fazer isso geralmente? A gente vai encontrar momento de inércia maior, geralmente em peças simétricas. Então aqui também a gente vai conseguir avaliar, por exemplo, que o momento de inércia desse perfil em I vai ser maior do que o perfil em T. Por quê? Porque eu tenho duas abas teoricamente iguais, aqui né, obviamente eu não consegui desenhar iguais, mas eu tenho duas abas iguais. Então, enquanto essa aqui está tentando tombar, essa aqui está equilibrando. Quando essa tentar tombar, essa aqui vai estar equilibrando. Dos lados aqui na horizontal também. Se esse lado tentar tombar, eu tenho esse outro que é igual aqui, que vai estar tentando segurar. Então, e vice-versa, né? Vai estar acontecendo a mesma coisa. Diferente, por exemplo, se eu tiver um perfil em C. Então, existe perfil em C, perfil em U, né?
vão ser bem parecidos, mas então o momento de inércia vai ser bem diferente, né? Então se eu estiver trabalhando com uma inércia aqui nesse eixo, é muito mais fácil eu tombar nessa direção do que nessa aqui, né? Porque nessa aqui eu tenho simetria no meu eixo, mas aqui eu não tenho. Então se eu tentar empurrar ele para o lado, ele vai acabar tombando com uma facilidade muito maior. O raio de giração vai literalmente, né? Vai literalmente estar relacionado com isso. Raio de giração vai estar relacionado com a distância que eu vou ter ali do centro de gravidade para o momento de rotação que eu vou conseguir promover sobre esse meu elemento. Então aqui, raio de giração, né, vai estar relacionado com a capacidade que eu vou ter aqui de rotacionar sobre os meus eixos de inércia. Então, quanto maior for o raio de giração, mais estável ali vai ser, né, a capacidade de permanecer em um só local. Então aquelas ali são as propriedades geométricas que a gente vai estar avaliando quando a gente pensar nos perfis metálicos que a gente vai conseguir utilizar ali ao longo da construção, né, desses nossos componentes. Então, antes de entrar aqui nas definições, as características físicas, né, que a gente vai estar avaliando, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho dos 10 minutinhos, só para pegar um pouquinho mais de água, que eu estou começando a perder a voz aqui, mas a gente já retorna então para a nossa aulinha. Tá, beleza. Tá, beleza. Então vamos lá. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho das propriedades ali, das propriedades físicas, né, que vão estar relacionadas com o material que a gente vai estar estudando agora. Então a primeira das propriedades é a ductilidade, que eu já estava falando um pouquinho ali com vocês, né, eu pincelei um pouquinho sobre ela, mas agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. Então a ductilidade, ela é uma propriedade que vai estar relacionada ali com a capacidade de deformação do nosso, capacidade de sofrer ou não deformação do nosso material quando a gente tem a aplicação de uma determinada carga sobre ele. Então, por exemplo, um material muito dúctil, ele vai ter ali uma baixa capacidade, né, de deformação ali, quando a gente colocar algum tipo de esforço sobre ele. Então ele vai ter ali relacionado, né, vai ter essa propriedade muito relacionada com a questão de fragilidade e de moldabilidade também. Então, o material dúctil ele acaba deformando ali de uma maneira diferente de um material frágil, por exemplo. Por quê? Porque o material frágil ele vai ter então uma baixa ductilidade. Isso quer dizer o quê? Que ele vai deformar muito pouquinho ali quando a gente aplicar um esforço, só que ele vai acabar quebrando de uma maneira muito brusca. Então ali o material frágil, né, não quer dizer que ele é um material fraco. O material frágil quer dizer que ele tem uma capacidade de suporte que pode ser inclusive bastante grande, então ele pode ter uma resistência muito elevada, só que do nada, quando a gente aplicar, né, uma carga ali que seja minimamente superior à sua resistência, então pode ser lá, só para a gente ter um fim comparativo, por exemplo. Um concreto, né, um concreto vai resistir ali ao que? 30 MPa, quando a gente colocar uma carga sobre ele. Se a gente tiver um material que é um material frágil, então um aço que seja frágil, a gente vai ter lá, por exemplo, uma resistência que pode ser de 60 MPa. Só que o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente colocar 61 MPa nesse material, nesse aço frágil da gente? Ele vai começar a romper completamente, porque a gente ultrapassou minimamente ali a resistência dele. Então ele não consegue resistir a mais nada, ele vai começar a fraturar completamente. Então há uma propriedade ali que a gente sempre tem que tomar cuidado, né, que vai ser a fragilidade desses nossos componentes, porque a gente quer evitar ao máximo que eles rompam, né, que eles se quebrem ali de uma maneira muito brusca. Então é um detalhe ali que a gente sempre tem que estar pensando, né, para acabar entendendo, pelo menos. Não quer dizer que a gente, não, eu tenho que evitar ao máximo utilizar um material frágil. Não quer dizer necessariamente isso, quer dizer que a gente tem que compreender o material que a gente vai estar utilizando para conhecer as limitações que ele vai ter, né, para a gente conseguir adequar ele de acordo com as nossas necessidades. Então não quer dizer que é um material ruim, por exemplo, não quer dizer que é um material que eu não vou poder estar utilizando. Somente que eu vou precisar conhecer um pouquinho melhor o que a gente vai estar trabalhando, né? O que a gente vai estar conhecendo com relação a isso. Então é importante a gente lembrar, né, desses materiais, da fragilidade deles, para a gente conseguir adequar de acordo com as nossas necessidades. Uma outra propriedade também vai ser a questão da dureza.
Então a dureza ela é uma propriedade ali que vai estar relacionada basicamente com a resistência à abrasão. Então um material bastante duro, ele é um material que resiste muito bem ao risco, por exemplo. Então, quando a gente tem, né, essa propriedade de dureza, a gente consegue trabalhar ela em uma escala. A gente conhece essa escala por escala de Mohs, que foi um senhorzinho lá que propôs, né, essa classificação. E na escala de Mohs, então, a gente consegue identificar os materiais ali de acordo com a sua resistência a outros materiais, basicamente. Então, para a gente trabalhar com essa escala de Mohs, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse material ali e a gente vai tentar riscar ele, basicamente. Só que como que a gente vai fazer isso? Então, se eu tenho aqui um metal, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, aqui o primeiro nível da escala de Mohs, que vai ser o talco, que é um material bem molinho ali, e eu vou tentar riscar. Se ele riscar, ele vai ter ali, vai estar abaixo da escala do nível 1, né, da escala de Mohs. Então é um material muito molinho. Mas dificilmente alguém vai ser riscado por talco. Mas quando eu pego quartzo aqui, por exemplo, que já está na escala 7 aqui da escala de Mohs. Se eu pegar uma pedrinha de quartzo e tentar riscar aquele metal, é possível que eu consiga observar, né, um risco sendo formado ali. É possível que tenha uma abrasão, né, acontecendo sobre aquele meu material. Então eu vou ter ali, consigo classificar, né, a dureza. E aí a gente vai avançando, né? Se a gente tiver um material extremamente duro, a gente vai chegar na escala 10 ali da escala, no nível 10 da escala de Mohs, que é o que? É o diamante. Então o diamante é um dos materiais mais duros que a gente conhece hoje em dia. Só que isso quer dizer, por exemplo, que o diamante, por ser extremamente duro, ele não quebra? O diamante quebra bem fácil. Se a gente pegar ali um martelo, não precisa nem bater com muita força em uma pedrinha de diamante. Eu tenho lá em casa um monte de pedra de diamante, né, que eu fico quebrando. Mas então você consegue bater ele quebra muito facilmente. Só que ele ainda é um material extremamente duro. Você consegue riscar praticamente qualquer coisa com uma pedrinha de diamante. Então ele tem ali essa propriedade, né? A gente tem que pensar nela, na verdade, com a resistência à abrasão e não a resistência física propriamente dita. Não quer dizer que ele vai aguentar muito impacto ou que ele vai ter uma super capacidade de suporte, por exemplo. A gente tem que lembrar dessa propriedade com relação à abrasão, principalmente. É exatamente por isso, né, que quando a gente pensa ali em brocas, por exemplo, para trabalhar com concreto, então quando a gente vai extrair um testemunho, que a gente utiliza aquelas brocas circulares, né, que tem um furo aqui no meio, que vem o corpinho de prova ali quando a gente quer furar uma parede, por exemplo, a gente chama serra-copa para madeira, mas para concreto é um pouquinho diferente. E essas brocas, né, de concreto, então elas têm pequenas pedrinhas de diamante ali na sua composição. Por quê? Porque o diamante vai conseguir cortar o concreto com muito mais facilidade. Ah, professor, mas então é extremamente caro, né, essas brocas ali para a gente estar utilizando. Na verdade não, porque o diamante que é utilizado ali é um diamante sintético, né? Então ele não é o diamante natural que é extremamente caro que a gente conhece. O diamante sintético é relativamente barato se a gente for comprar, principalmente quando comparado com o natural. Então a gente consegue estar empregando ele em diversas coisas. Existem lixas, por exemplo, que tem diamante ali na composição, as brocas, né, como eu estava falando. Então tem vários equipamentos que a gente acaba utilizando que tem ali, que são diamantados, né, que servem exatamente para isso, para trabalhar com componentes ali, para tentar, né, cortar principalmente componentes que têm uma dureza bastante elevada, como por exemplo o concreto. O concreto também é um material duro, né, é difícil de estar trabalhando ali, mas então essa propriedade ali a gente pode estar relacionando também. Uma outra propriedade que acaba influenciando, né, bastante ali na composição dos nossos metais, na verdade nas propriedades dos metais, vai ser a temperatura. Então a temperatura ela tem uma capacidade muito grande de modificar as propriedades do nosso metal. Então, quanto maior for a temperatura, por exemplo, maior vai ser o índice de fluência que a gente vai ter do nosso aço. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ficar mais próximo ali do seu ponto de fusão. Quanto mais próximo do ponto de fusão, mais molinho vai ficando o aço. Então, mais fácil ali a gente está deformando, né, aquele nosso elemento. Então, isso também é uma propriedade ali que a gente vai estar avaliando com relação ao nosso aço, a nossa temperatura, né, que vai estar influenciando o aço.
Mas não é só isso que a gente vai estar fazendo. Quanto maior for a temperatura, por exemplo, a gente também vai estar alterando outras propriedades, não somente a fluência. A gente também vai estar diminuindo a capacidade do suporte, então, ou seja, a resistência, né, do nosso material, a resistência ao escoamento ali a gente também vai estar alterando. Questão de ruptura, vai diminuir a capacidade do suporte, a ruptura ali do nosso aço? Não necessariamente, a gente vai conseguir alongar, né, mais o aço com relação à sua deformação. Então ele fica um material ali muito fácil de estar esticando, por exemplo, se ele tiver com uma temperatura muito elevada. Ah, professor, mas o que significa temperatura muito elevada? É se a gente sair de 20 para 30 graus, por exemplo, em um dia mais quente? Na verdade, não, né? Quando a gente fala que efeito de temperatura para o aço, a gente está pensando, por exemplo, uma situação de incêndio, onde a gente sai da temperatura de 20, 30 graus e vai para pelo menos 400, 500, até bem mais do que isso, né? Dependendo do grau de incêndio. Então, são essas as situações que a gente vai estar avaliando ali, que vão estar alterando, né, em grande parte essas propriedades. Só que isso a gente está pensando só para cima, né? Só para temperaturas mais elevadas. Mas com a redução de temperatura, a gente também tem alterações ali nas propriedades do aço. O frio, na verdade, né? A ausência de calor, quando a gente pensa do ponto de vista físico, ela também traz bastante alterações ali, não só para o aço, né? Para todos os materiais, mas aqui como a gente está avaliando o aço principalmente, ele também vai se tornar muito mais frágil. Por quê? Porque as moléculas ali do material elas vão acabar se acomodando muito mais, elas têm pouca capacidade de se movimentar. Então, enquanto está calor, embora a gente tenha ali os elementos sólidos, né, os átomozinhos lá estão um pertinho do outro, bem bonitinhos, mas eles têm uma movimentaçãozinha, então eles vêm um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Claro, muito pouquinho, mas eles continuam se mexendo ali, continuam trabalhando um pouquinho. Obviamente não é visível olho nu, nada disso, né? Mas eles continuam um pouquinho. Só que quanto menor for a temperatura, menor vai ser a energia que está disponível ali no ambiente para eles estarem se mexendo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então mais fixos eles vão estar naquele lugar. Então quanto mais travados, né, eles estiverem, quando eu colocar algum impacto, alguma coisa nesse sentido, uma vibração excessiva sobre aquela minha peça, eles não vão ter muito espaço, eles não vão ter muita trabalhabilidade, eles não vão conseguir encaixar muito um no outro, porque eles já estão extremamente travados, então eles vão acabar quebrando muito mais fácil. Então por isso que geralmente quanto menor for a temperatura, né, mais próximo lá do zero absoluto, que seria menos 273 graus Celsius, maior vai ser a fragilidade desses nossos elementos. É bem comum, né, a gente ver em filmes ali, alguns dos filmes, né, que a pessoa quer quebrar uma barra de aço ali, por exemplo, daí vai o cara lá, joga nitrogênio líquido, né, congela e dá uma martelada e quebra aquele elemento. Não é tão fora da realidade assim, não é um processo tão fácil assim como parece, né, mas ele é passível de ocorrência sim. A gente tem um material muito mais frágil ali quando a gente acaba congelando ele, né, quando a gente acaba diminuindo muito a temperatura. Então tem que cuidar também com esses detalhes. Claro que são situações muito extremas, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, uma fábrica que trabalha com nitrogênio líquido, por exemplo, não preciso me preocupar com isso? Preciso, né? Então são questões ali que a gente tem que estar avaliando também. A fadiga. Fadiga é uma propriedade muito importante do aço. É uma das principais propriedades ali que a gente vai estar pensando quando a gente trabalha com o aço. Por quê? Porque ela vai estar relacionada com a movimentação repetitiva no nosso elemento. Então, como assim? Então, quando a gente trabalha com uma peça de aço, por exemplo, a gente, na verdade, qualquer estrutura, né? A gente tem que entender que as estruturas elas não são extremamente rígidas. As estruturas trabalham. Pode ser uma estrutura de concreto armado, pode ser uma estrutura de alvenaria, ela tem movimentações diferenciais, seja por efeito de temperatura, seja por efeito de carregamentos, como por exemplo a ação do vento, né, que pode estar atuando ali naquela situação, ação de vibrações. Então se você mora ali, por exemplo, perto de um mercado, eu moro bem perto do Tozeta, então passa caminhão direto ali. A gente sempre, sente às vezes a vibração, né, dos caminhões quando eles estão passando, principalmente porque eles estão freando ali naquela região. Então tem ali essas características e as nossas residências elas estão trabalhando. Os nossos materiais ali que compõem a residência, eles trabalham um pouquinho. E o aço também vai acabar trabalhando, porque ele vai fazer parte ali da nossa estrutura.
Então, o que a gente vai estar levando em consideração quando a gente pensa na questão da fadiga? A fadiga, então, vai estar relacionada com a capacidade do meu aço de fazer o quê? Então, quando a gente tem um esforço, o que vai acontecer com o aço? Ele vai esticar um pouquinho, depois vai voltar ao normal. Isso aqui eu estou exagerando, né? Mas aí ele vai esticar um pouquinho de novo, vai voltar ao normal. Estica um pouquinho de novo, volta ao normal. Então, ao longo da vida útil, né, da nossa estrutura, isso vai acontecendo com os nossos materiais, isso vai acontecendo o tempo todo com qualquer tipo de componente. Então, ele vai ali, tá certinho, estica, deforma, volta, deforma, volta, deforma, volta, deforma, volta. E a fadiga, né, ela vai estar relacionada exatamente com isso. Qual é a quantidade de vezes que o aço consegue fazer isso antes que ele atinja o nível de fadiga? Então a fadiga vai estar relacionada com a proporção, né, que a gente vai ter. Ah, eu consigo fazer isso aqui várias vezes, até que chega um ponto ali que o nosso aço fica molinho, né? Ele chega num ponto que eu estico e quando eu fizer isso de novo ele vai quebrar. Quem nunca pegou, por exemplo, quem nunca pegou, pegue então um araminho, alguma coisa, um pedacinho de arame pelo menos, e tente quebrar ele. Ele vai deformar uma vez, você não vai conseguir quebrar ele. Agora fique fazendo isso, fique ali fazendo, deformando o aço assim. Primeiro ele vai esquentar, então você vai queimar teus dedos um pouquinho, faz parte. O atrito, né, vai acabar esquentando ali o metalzinho, mas continue fazendo isso. Vai chegar um ponto em que você vai quebrar. Você vai ficar fazendo isso com o araminho e ele vai quebrar. O que aconteceu? Foi a fadiga. Então você chegou no limite ali de atuação, né, daquele teu aço e ele chegou então no seu limite de ruptura. Então, mesmo que você não tenha capacidade, por exemplo, de fornecer a energia, então a tensão necessária para você romper aquele pedacinho de aço de uma vez só, então fazer isso aqui e rasgar, né, aquele metal, dificilmente uma pessoa vai conseguir fazer isso, mas você repetindo ali essa movimentação, você vai conseguir depois com uma energia, com uma capacidade de carga muito menor ali, você praticamente nem vai fazer esforço, você vai quebrar aquele metal. Então é um procedimento ali, a fadiga é um procedimento perigoso, né? Se a gente não cuidar dela bem certinho. A gente tem que projetar então as estruturas de uma forma em que a fadiga não vá romper a nossa estrutura com uma carga muito menor. E como que a gente faz isso? Ensaiando direitinho o nosso material, né? E conhecendo muito bem as suas propriedades. Então a gente tem que entender a quais movimentos a nossa estrutura vai estar sujeita. Efeito do que eu vou ter naquela estrutura? Eu vou ter muita variação de calor ao longo do tempo, eu vou ter muita movimentação diferencial, tem muita vibração, tem muita ação do vento, por exemplo, que vai estar acontecendo naquela região. Então são fatores importantes ali que a gente precisa conhecer, né, quando a gente pensa ali na elaboração de uma estrutura de aço. Claro que aqui eu estou falando do aço, mas não é só para ele, né, que a gente precisa estar se preocupando. Os outros materiais também, eles estão sujeitos à fadiga, né? Mas para o aço acaba acontecendo um pouco mais fácil. O concreto ele acaba resistindo um pouco mais, ele absorve essas deformações, né, um pouco mais. Então o efeito de fadiga é um pouco menos relevante do que para situações do aço. E a gente também vai ter o processo de corrosão que pode estar acontecendo ali na nossa estrutura. Então a corrosão ela pode acontecer por vários fatores, né? A gente vai ver daqui a pouquinho ali o processo como que acontece esse processo, né? Com um pouquinho mais de calma, mas ela vai estar relacionada então com a disponibilidade de alguns certos componentes no ambiente em que aquele aço que a gente vai estar utilizando vai estar inserido. Então, por exemplo, dependendo das condições ambientais, das condições de temperatura, das condições de umidade, das condições ali de disponibilidade de oxigênio, gás carbônico, por exemplo, e outros componentes agressivos também, eu vou ter uma maior ou uma menor probabilidade, né, de corrosão daquele nosso material, daquele nosso elemento metálico. Então tem que estar relacionando nessas características ali, porque o aço, o ferro, na verdade, aqui vou lidar com o ferro que está presente dentro do aço, ele sempre vai tender a voltar para o seu estado original, para o estado que ele estava na natureza. E como que ele estava na natureza? Na forma de óxido. Então, quando você vai lá extrair o ferro da natureza, você está extraindo, na verdade, o minério, né? É um óxido de ferro. O que a gente faz é colocar energia ali naquele óxido de ferro e trabalhando, aquecendo ele, né? Para que a gente consiga eliminar o oxigênio. Então, a gente tem lá na natureza o Fe2O3, por exemplo, que é a hematita.
Então a gente vai pegar esse componente e vai colocar um monte de energia sobre ele para que a gente consiga, né, obter ali o ferro puro, por exemplo, para a gente combinar ele com outros elementos. Mas o ferro ele nunca vai ficar contente, ele está com mais energia do que ele quer estar. Ele quer descer o patamar de energia. E como que ele vai fazer isso? Oxidando, então ele quer voltar para cá. Então ele aceita muito bem quando o oxigênio vai lá e falar para ele: ó, ferro, vamos reagir aqui, vamos dar uma oxidada. Ele fala: opa, beleza. Então ele vai lá, vai formar hidróxido de ferro, vai formar óxido de ferro, que são basicamente esses componentes de oxidação, né? Essa parte vermelha aqui que a gente vai acabar identificando, né? Essa parte laranjada. O cobre vai fazer a mesma coisa, vai formar aquele óxido esverdeado, né, que eu estava comentando com vocês. Então essas características ali é simplesmente porque o ferro quer voltar para o menor nível de oxidação, para o menor nível de energia possível, né? E ele vai fazer isso oxidando. Então não é para o ferro, do ponto de vista do ferro, não é um processo problemático ele oxidar. É problemático para a gente, porque ele vai estar alterando a finalidade que a gente quer dar para o ferro. Mas é um processo bem natural. E para evitar então esse processo natural, né, que pode acabar modificando a seção ali do perfil que a gente vai estar utilizando, do perfil metálico que a gente vai estar utilizando, a gente tenta proteger ele colocando, por exemplo, camadas de proteção, por exemplo, pinturas, né, que a gente pode estar adicionando. A gente tenta proteger formando pilhas catódicas, que eu vou chegar a mostrar para vocês alguma hora, né, que a gente vai estar protegendo. Então tem alguns artifícios que a gente tenta colocar para impedir, ou pelo menos para adiar, né, esse processo de oxidação ali que o ferro vai estar tentando fazer. A gente tem também a propriedade de resiliência, que é uma propriedade bastante interessante ali quando a gente pensa na questão de durabilidade, né, na parte estrutural pelo menos. Porque a resiliência ela vai estar relacionada com a capacidade que o material, no caso o aço aqui, vai ter de absorver energia, só que absorver energia deformando ainda dentro do regime elástico. E o que quer dizer isso? O que quer dizer dentro do regime elástico? Quer dizer que eu vou estar aplicando energia ali sobre esse meu material, ele vai estar sim deformando, então se eu pegar uma peça ali de aço e tentar esticar, vamos supor que eu sou extremamente forte, eu consigo esticar uma peça de aço. Ela está esticando, mas se ela estiver ainda dentro do regime elástico, quando eu cessar essa colocação de esforço, ela vai voltar para o seu estado natural. Então é muito parecido ali, a gente consegue assimilar isso como se fosse uma mola, né? Não necessariamente somente molas fazem isso, mas eu vou estar deformando aquela minha peça e ela vai voltar para o seu estágio inicial. Então isso está relacionado com o regime elástico. E a resiliência vai dizer, então se eu tiver um objeto bastante resiliente, isso quer dizer que eu vou conseguir colocar muito esforço ali e esse regime elástico ainda vou estar dentro do regime elástico. O material pouco resiliente quer dizer que eu vou puxar ali só com os dois dedinhos, ele vai esticar já e eu vou conseguir extrair, vai sair já do regime elástico, então já vai deformar permanentemente. Então essa é a diferença. Se eu quiser um material que deforme pouco, por exemplo, eu vou querer um material muito resiliente, porque eu vou precisar de uma energia muito grande para vencer esse regime elástico, para que eu consiga superar, né, essa volta de deformação dele. Então é mais interessante para a gente que a gente tenha uma resiliência bastante alta, para que a gente deforme, mas volte ainda ao seu estágio inicial. E a tenacidade, né, ela vai estar também relacionada ainda com essas características semelhantes ali à da resiliência, só que a tenacidade ela já vai estar relacionada com a capacidade de absorção de energia total. Então, enquanto a resiliência a gente vai estar tratando, cadê a caneta? Aqui. Ainda dentro do regime elástico, então tudo que eu aplicar aqui de energia, né, de tensão no caso, dentro do regime elástico, vai voltar depois para o estágio inicial. Então a tensão de formação ali acaba sendo estabilizada, então a gente consegue aqui o módulo de elasticidade, na verdade, né, partindo desse princípio, é bastante estável, a gente tem uma linha reta, então tudo que eu colocar de energia vai voltar. Aqui depois, então, do regime elástico, quando a gente já não tem mais essa linha reta, a gente tem o regime plástico. Então toda a deformação que eu colocar aqui, ela não volta mais. Então eu já passei o regime elástico, então se eu deformar mais do que isso, vai ficar uma deformação permanente. Então se eu esticar mais do que isso, o ferro vai ficar esticado agora, ele não tem mais essa capacidade de voltar. Então a gente tem uma tenacidade, né, ela vai estar relacionada com toda essa deformação, essa energia que a gente vai estar colocando ali antes da ruptura. Então, por exemplo, se a gente for pensar,
uma pecinha de plástico, ela é tenaz ou não? Na verdade, um plástico um pouco mais rígido, né, que eu quero dizer. Uma régua, por exemplo, ela é tenaz ou não? Na verdade, ela não é muito, né? Porque depois que a gente superou ali a capacidade elástica dela, que ela ainda volta para o estágio inicial, ela quebra muito fácil. Então seria, né? Uma régua ela acabaria aqui, basicamente, ela vai quebrar muito fácil. Ela passou o regime elástico, a gente deforma mais um pouquinho e ela já quebra. Isso quer dizer que eu consigo colocar pouca energia nela antes dela atingir a ruptura. O aço não. O aço ele vai ter essa capacidade de voltar e depois deformei mais um pouquinho, ele vai ficar deformado. Então eu consigo deixar ele curvo, por exemplo, né? É exatamente isso que acontece com os vergalhões quando a gente quer fazer ele, por exemplo, um gancho, né, para colocar dentro da nossa estrutura. Então a gente vai lá, vai curvar esse nosso aço e ele vai permanecer curvo. Ele não vai voltar não vai voltar a ser reto, por exemplo. Então a gente tem uma capacidade muito grande de absorver essa deformação, absorver uma quantidade de energia bastante grande sem que ele se rompa. Se eu continuar aplicando muita energia ali, ele vai se romper? Sim, ele vai chegar uma hora aqui em que a deformação vai ser extremamente grande, né? Ele vai acabar se rompendo. Mas então a tenacidade vai estar relacionada exatamente com isso, com a quantidade total de energia que eu vou estar, ou tensão, né, que eu vou estar colocando ali antes de atingir essa nossa ruptura. Então é também uma propriedade interessante ali, porque ela vai permitir que a estrutura avise, por exemplo, a gente, né, de que está dando algum problema. Então quando a gente começar a ver a deformação acontecendo na nossa estrutura, a gente vai conseguir prever, né, vai conseguir entender, então, já que tem algum tipo de situação acontecendo. Então, para conseguir, né, pensar um pouquinho melhor nessas propriedades, a gente vai ter que entender um pouquinho como que funciona o aço propriamente dito. Na verdade, eu acho muito mais fácil entender essas propriedades de tensão e deformação ali com o aço do que com os outros materiais, como por exemplo o concreto. Por quê? Porque o aço ele acaba deformando muito mais do que o concreto, né? Se a gente for pensar. É muito mais fácil a gente imaginar uma peça de aço esticando do que uma peça de concreto esticando. O concreto ele não estica, né? Então o concreto vai quebrar muito mais rapidamente. Ele é mais frágil do que o nosso aço, geralmente. Então a gente consegue imaginar um pouquinho melhor o que vai estar acontecendo. Então vamos lá. Então no aço aqui, o que a gente vai estar pensando nessas propriedades físicas? Então as propriedades físicas que a gente vai ter ali para entender o dimensionamento, né, a gente precisa compreender bastante como que funciona a questão da tensão e da deformação que vai estar acontecendo nessa nossa estrutura. Então, por exemplo, a tensão significa o quê? A aplicação de uma certa quantidade de força, que é dada geralmente em kN, né, quilonewton, em uma determinada área, que a gente aqui pode ser em metro quadrado, mas aqui no caso está sendo um centímetro quadrado, por isso que a gente tem, né, a tensão em quilonewton por centímetro quadrado. Mas então é a quantidade de força que eu estou aplicando sobre uma determinada área, né, formando como se fosse uma pressão ali sobre aquela estrutura. Então essas propriedades ali de tensão, né, vão estar relacionando exatamente isso. E a deformação que é dada, né, pelo epsilon aqui, essa letrinha estranha, ela vai estar relacionando o que então? Vai estar relacionando o quanto que eu vou estar deformando pelo seu comprimento inicial. Então, por exemplo, se eu estou aplicando aqui uma tensão, né, que é uma força sobre essa área superficial aqui, que no caso é um círculo. Então, se eu estou aplicando uma tensão nessa superfície dessa barrinha aqui, o que vai estar acontecendo? Eu estou puxando, então eu estou tendendo a esticar, né, essa barrinha que eu estou avaliando. O que vai acontecer? Então eu tinha aqui o comprimento inicial. O comprimento inicial dela era até aqui. Eu só tinha isso aqui de barra, né? Só o que está entre as barrinhas, entre as faixinhas vermelhas. Só que quando eu comecei a aplicar uma tensão sobre ela, ela começou a esticar. Então, para eu avaliar, né, essa deformação ali que vai estar acontecendo, eu vou pegar o quê? Eu vou avaliar aqui o quanto que ela esticou dos dois lados, né, porque é a deformação total. Então, eu vou pegar aqui essa deformação que está acontecendo e vou dividir pelo meu comprimento inicial. Então, com isso, eu vou conseguir saber a proporção, né, de quanto que está esticando com relação ao seu comprimento inicial. E essa proporção é importante para a gente saber o coeficiente de deformação que a gente vai conseguir com relação àquele material. E cada material, né, vai ter um coeficiente de deformação ali intrínseco a ele. Então, até o próprio aço, né, de acordo com as propriedades que a gente for colocar,
com a quantidade, por exemplo, de materiais que a gente for colocar ali dentro da mistura, da liga, a gente vai conseguir deformações diferentes também para uma mesma tensão, por exemplo. Então esses parâmetros, né, que a gente vai estar utilizando ali, a gente consegue compor eles, né, na forma de um gráfico. Para que a gente poderia optar, por exemplo, por colocar eles, né, na forma de um gráfico? Porque a gente consegue prever, por exemplo, partindo disso, né, quanto de tensão que eu preciso colocar para esticar aquela peça e o quanto que ela vai estar esticando com essa tensão. Então, proporcionalmente, né, se eu colocar o dobro de tensão, eu vou ter o dobro de alongamento. Só que isso aí acontece até um certo limite, que vai ser o nosso regime elástico, literalmente, que eu estava comentando com vocês agora. Então, essa proporção ela é válida, por exemplo, durante o regime elástico. Então, se eu coloco ali, vamos supor, então, que aqui no regime elástico, ainda onde eu tenho a reta, eu tenho aqui 5 kN, 5 MPa de tensão. E eu tenho aqui uma deformação, por exemplo, de 0,06. Quando eu colocar 10 MPa de tensão, ainda dentro do regime elástico, eu sei que eu vou estar deformando 0,12%. Isso quer dizer, por exemplo, que eu vou estar deformando ali 12 centímetros a cada 10 metros, por exemplo, da minha barra colocando essa tensão. Então essa vai ser a proporção e ela é válida, né, porque eu tenho uma reta no gráfico ainda dentro do regime elástico. Só que depois desse regime elástico, então vamos supor aqui que eu comecei a colocar, eu superei aqui, eu coloquei 11 MPa de tensão. O que vai acontecer quando eu colocar 11 MPa de tensão? Isso aqui quer dizer que eu já vou estar colocando, né, uma tensão que vai estar superando o meu regime elástico. Então, acima disso, olha aqui o que vai estar acontecendo no gráfico. Eu vou precisar até de menos tensão, então consigo diminuir aqui do 11 e eu vou estar deformando mais a minha peça. A deformação é contínua, então a deformação no eixo horizontal aqui, né, ela vai continuar ocorrendo. Então olha aqui, para uma tensão daí, depois que eu já superei esse limite, uma tensão de quase 10 aqui, por exemplo, eu vou estar deformando 1 a 5%. Então é uma deformação muito expressiva, né? Se a gente for pensar 5% daí dos 10 metros, já vai ser 50 centímetros. Então, enquanto ali dos 12 vai ser, na verdade, 50 centímetros. Então vai ser bem maior, né, do que a deformação que a gente tinha observado anteriormente. Então isso ali vai estar representando para a gente, né, uma deformação muito mais expressiva. Isso vai significar o que para a gente? Que a gente já superou o regime elástico. Então tudo aqui depois dessa reta vai ser já parte do regime plástico. E no regime plástico a gente já vai ter algumas características ali, a gente não consegue observar uma proporção bem definida, né? O comportamento do gráfico vai variar para cada material. Então a gente vai deformando aqui de uma maneira bastante irregular até que aconteça a ruptura final, né, do nosso elemento. Então essas propriedades ali a gente consegue estar avaliando, né, porque a gente nunca quer chegar no regime plástico. A gente sempre vai tentar fazer a nossa estrutura dentro do regime elástico, que é só esse comecinho aqui do nosso gráfico, né? Porque ali a gente ainda vai estar obedecendo a lei de Hooke. Então a lei de Hooke que vai estar ditando essa proporção aqui pra gente, né? E a gente vai conseguir a partir disso, então, identificar o nosso módulo de elasticidade, que vai identificar ali, vai dizer pra gente, né, qual que é a relação que eu vou ter entre a tensão e a deformação que eu vou estar observando dentro desse regime ainda. E o módulo de elasticidade que a gente vai observar para o aço, geralmente, vai ficar em torno ali de 200 gigapascal ou 200 mil megapascal. Então esse é um valor aqui bem relevante, né, para a gente estar lembrando. Ah, professor, vai ser sempre esse? Vai ser sempre próximo disso, vai ter ali lugar que vai falar 210 gigapascal, 200 gigapascal, 205, 195, mas vai estar sempre girando em torno disso, né, porque o aço ele tem essa propriedade ali de conseguir manter essa fase ali principalmente. Então depois disso, né, depois desse regime elástico, a gente vai ter ali o patamar de escoamento, em que a gente vai ter... Então imagina assim, eu estou colocando uma tensão ali muito grande, está ainda dentro do regime elástico, de repente eu consegui ligeiramente superar esse regime elástico. O que vai acontecer com o aço? Ele estica muito facilmente. Ele estica até um certo limite ali bem fácil e de repente começa a ficar um pouco difícil de novo. O que está acontecendo? O encruamento. Então no encruamento ali, depois que eu estiquei bem fácil, ele começa a rearranjar as moléculas de novo.
Então o metal ali, ele tem ligações metálicas, né, que acontecem diferente um pouquinho, ele não é cristalino. Então o rearranjo molecular ali, ele começa a trabalhar um pouquinho diferente, só que aí depois desse rearranjo, né, quando as moléculas começam ali a tentar se organizar um pouquinho, a tentar se salvar um pouquinho, a seção vai acabar reduzindo muito. Então quando a gente vai esticando, né, o aço tinha a seção ali, ele vai afinando cada vez mais e de repente a gente tem a estricção, que é esse afinamento propriamente dito, e o aço acaba rompendo de repente. Então tem esse processo que vai acontecendo ali no material, né, que a gente vai tentando organizar, que a gente nunca quer estar atingindo, a gente quer evitar, né, a ocorrência dessas propriedades, a gente quer evitar chegar, por exemplo, no patamar de escoamento ali, e muito menos chegar no patamar de estricção, né, que a gente vai acabar perdendo muita seção e vai estar deformando já a ruptura do nosso material praticamente eminente. Então agora a gente vai entrar aqui em algumas das propriedades físicas que são um pouquinho mais específicas. Específicas como? Quer dizer que elas são ali mais elaboradas? Não necessariamente, né? Elas são continuações ali, mas são propriedades então que a gente trabalha de uma maneira não necessariamente direta, como por exemplo o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele vai ser na verdade uma relação também entre deformações, só que ele vai ser uma relação entre a deformação transversal que a gente vai ter na nossa peça e a deformação longitudinal. Então, como assim? Então, quando a gente está esticando a peça, né, que a gente vai estar avaliando, como eu estava comentando com vocês, ela tem a seção transversal assim. Conforme a gente vai esticando, a gente precisa de material, né? Se o material está alongando, não está surgindo material, então ele não vai conseguir ficar com a mesma seção. Então, conforme a gente vai esticando, ele vai reduzindo um pouquinho a sua seção. E é isso aqui que a gente vai estar avaliando. Então, para entender o coeficiente de Poisson, a gente vai ver o quanto que ele diminuiu aqui da seção transversal, então a deformação transversal, né, que a gente vai obter também em um percentual ali, igual à deformação longitudinal, e a gente vai pegar esse percentual e vai dividir pela deformação longitudinal, que é esse esticamento que a gente está tendo ali, essa variação que a gente vai ter no comprimento longitudinal. Então o coeficiente de Poisson ele é dado por essa equaçãozinha aqui que a gente vai ter. Então vai ser essa relação, né, que a gente vai ter aí entre a deformação transversal e a deformação longitudinal. E aqui então eu trouxe uma tabelinha, né, mostrando para a gente quais são os coeficientes de Poisson mais comuns que a gente vai ter ali com relação aos materiais que a gente utiliza. Então aqui, por exemplo, para metais, né, que não são o aço no caso, para o regime elástico, para o regime plástico, desculpa, a gente vai ter o coeficiente de Poisson de mais ou menos 0,5. O aço vai ter ali entre 0,27 e 0,3. O livro de vocês trouxe lá o 0,3. Então tá próximo ali do que a gente vai estar utilizando. Ferro fundido, né, um pouquinho menor. Então ele deforma menos do que o aço transversalmente com relação ao seu comprimento longitudinal. Então a gente consegue, né, observar, por exemplo, essas relações. Olha aqui o vidro, né? A gente acha que o vidro não deforma, que o vidro vai quebrar muito fácil. O vidro deforma sim, né? Até próximo ali do ferro fundido, por exemplo. Então existe essa deformação, o vidro vai ficar mais fino quando a gente estiver esticando ele proporcionalmente. Então a gente consegue, né, trabalhar com essas propriedades aqui também. Só que essas propriedades, né, elas não são estáveis, elas não têm, não é esse valor aqui ao longo de toda a carga que a gente vai estar colocando. Então a gente consegue ver aqui que o coeficiente de Poisson, né, nesses gráficos, ele vai se alterando um pouquinho conforme maior a carga que eu for colocando. Então esse ensaio, né, ele acontece ali, eu começo o carregamento, eu vou aumentando progressivamente esse carregamento. Então o coeficiente de Poisson ele também vai se alterando ali ao longo do tempo. Esse gráfico aqui, por exemplo, é do Pinus taeda, então é uma árvore, né, é uma peça de madeira ali que a gente está avaliando. Então ele vai sim se alterando ao longo do tempo, né? A gente consegue observar, por exemplo, um aumento desse coeficiente de Poisson ali ao longo do tempo. Professor, preciso saber então vários valores? Não, né? Eu só trouxe para a gente saber, para vocês saberem ali, que existe diferença, né, conforme a classe de carregamento que eu vou estar utilizando. Então, se eu for usar um carregamento muito elevado, eu preciso ver, vai alterar o coeficiente de Poisson ali daquele material que eu vou estar utilizando? Ou está tranquilo, ainda posso usar a média? Então, só para a gente entender, né, como que funcionam esses coeficientes. Um outro coeficiente, falando de coeficientes, vai ser o de dilatação térmica. Então, o coeficiente de dilatação térmica vai dizer basicamente
o quanto que eu vou estar deformando na minha peça conforme eu aumentar a temperatura daquele local, daquele elemento que eu vou estar utilizando. Então, como assim? Então, o coeficiente de dilatação térmica ele vai ser dado por essa proporçãozinha aqui, coeficiente de dilatação térmica linear, coeficiente de dilatação térmica superficial e o coeficiente de dilatação térmica volumétrico. Então a gente tem esses três coeficientes, o livro de vocês se enganou um pouquinho lá, mas a gente tem esses três coeficientes. E como que funciona então o linear aqui, que é esse nosso primeiro, que o livro de vocês falou que era o beta? Não, ele é o alfa. Então como que ele funciona? Então conforme eu vou aumentando a temperatura, eu sei que para cada grau Celsius, no caso que eu vou estar aumentando de temperatura, eu vou aumentar proporcionalmente 12 vezes 10 a menos 6 vezes ali o comprimento total. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma peça com 10.000 centímetros, tem uma peça com 10.000 centímetros, o que vai acontecer se eu aumentar 100 graus Celsius nessa minha peça? Então, vamos colocar aqui, vou aumentar 100 graus Celsius. Se eu tenho um coeficiente de dilatação térmica do aço aqui de 12 vezes 10 a menos 6, vamos ver lá o que vai estar acontecendo. Deixa eu pegar a calculadora. Então aqui, se eu tenho um coeficiente de dilatação térmica de 12 vezes 10 a menos 6, que vai ser 12 dividido por 1 milhão, tenho aqui 0,0012. E essa minha peça ela tem 10.000 centímetros. Então vamos lá, vezes 10.000. Então 0,12. E aqui vezes 100 graus Celsius, né? Então ela vai aumentar para mim 12 centímetros. Então se eu aumentar 100 graus Celsius em uma peça de 10.000 centímetros que tem um coeficiente de dilatação térmica linear de 12 vezes 10 a menos 6, eu vou estar aumentando 12 centímetros. Tá, professor, mas 12 centímetros é bem pouco, né, se a gente for pensar. Tá, mas quanto que é 10.000 centímetros? Então vamos lá. 10.000 centímetros dividido por 100, né? A gente vai ter ali 100 metros, então, acontecendo. 12 centímetros é bastante? Não é tanto. Tá, mas então vamos diminuir a proporção. 10 metros aumentaria 1,2 centímetro. Se a gente for pensar numa estrutura, 1,2 centímetro é bastante? Pode não ser tanto, mas se a gente aumentar 100 graus Celsius ali, se 1,2 centímetro empurrando a nossa estrutura para o lado, então imagina uma viga de 10 metros empurrando os pilares para o lado porque aumentou a temperatura, por exemplo, em uma situação de incêndio. Isso vai ser relevante? Vai ser relevante, né? Porque isso vai estar forçando muito mais as ligações daqueles elementos. Então é uma propriedade que a gente tem que estar pensando. Além disso, né? A proporção aqui eu aumentei 100 graus Celsius, mas em um incêndio aumentaria bem mais do que 100 graus Celsius, até 1.000 graus Celsius, por exemplo. Então, em uma viga de 10 metros empurrando 12 centímetros para os lados, seria bem relevante, né? A gente vai estar fazendo um esforço muito maior naquela estrutura. Então, esse aqui seria o coeficiente linear, a gente só está avaliando uma dimensão. O beta, que o livro de vocês se confundiu um pouquinho, era o coeficiente superficial. Então, ele é 2 vezes maior do que o alfa aqui, que é o coeficiente linear que a gente estava olhando. Então ele vai estar multiplicando a área superficial, então quanto de área que eu vou estar aumentando. Então são 2 dimensões já que a gente vai estar avaliando. E o gama aqui vão ser 3 dimensões, então ele é 3 vezes maior do que o alfa que a gente vai estar avaliando também. Então é uma propriedade volumétrica, então a gente vai estar vendo quanto de volume total que vai estar aumentando ali naquela relação. Então tem algumas diferenças que a gente vai estar observando. A gente também tem o peso específico, que é aquela propriedade que a gente avalia, né? Em que a gente meio que assimila com a densidade do material, que não é necessariamente a densidade, pode ser um pouquinho diferente, mas o peso específico então vai estar relacionando ali a quantidade de massa por unidade de volume que eu vou ter daquele meu determinado material, que no caso aqui para o aço, a gente vai ter em torno ali de 78,5 kN por metro cúbico. E a gente vai entrar então, agora saindo um pouquinho das propriedades, eu vou comentar com vocês bem rapidinho sobre os tipos de aço que a gente pode estar utilizando ali dentro das nossas estruturas. E depois a gente vai ver ainda só os tipos de perfis, né, e as adições que a gente pode estar colocando sobre esses nossos materiais. Então o primeiro tipo de aço que a gente vai estar utilizando é o aço carbono comum, que vai ser também chamado ali do aço com média resistência mecânica. E por que ele vai ser o aço comum?
porque é o aço ali que é bastante utilizado, né? Que é um dos mais utilizados ali quando a gente pensa na parte de construção. E o que esse aço ele vai ter de diferente então na sua composição? Ele vai ser um aço ali que vai ter basicamente um teor de carbono que vai estar limitado a 2%, então qualquer fator ali abaixo de 2%, e vai ter manganês também na proporção limitada a 1,65%. Esses dois materiais eles vão ser os grandes responsáveis por estar atribuindo a parte de resistência e dureza do nosso material. Como eu estava falando para vocês, o ferro puro ele é bastante mole, então a gente não conseguiria ter uma resistência muito bacana ali do ferro puro. Por isso que a gente acaba adicionando nesses outros materiais para conseguir uma combinação um pouquinho mais bacana para a gente conseguir trabalhar. Então aqui, né, quanto maior for o teor de carbono ali, menor vai ser a ductilidade que a gente vai ter desse material. Então menos deformável, né, menor vai ser a deformabilidade que a gente vai ter dessa nossa peça ali, que vai ser uma peça estrutural propriamente dita, né. Então quanto menor a ductilidade também, a gente pode lembrar lá, por exemplo, a exemplo do ferro fundido, por exemplo, menor também vai ser a capacidade de estar soldando essas nossas peças. Então, quanto mais carbono, o carbono não derrete. Então, para derreter carbono, a gente precisa de uma temperatura extremamente elevada. E mesmo assim, a gente não vai conseguir derreter. Por quê? Porque ele precisa de condições especiais. É só a gente pensar, por exemplo, a gente consegue queimar ali uma peça de carvão, por exemplo, a gente não consegue queimar porque ela vai acabar desculpa, a gente não vai conseguir derreter a peça. Por quê? Porque ela vai acabar queimando antes de derreter. É exatamente isso que vai estar acontecendo. Então a gente não consegue derreter o carbono. Por isso que a gente não vai conseguir soldar, né? Vai ser muito mais difícil de estar soldando esse tipo de elemento. Mas então o ácido carbono comum, né, a gente consegue estar separando ele principalmente em 3 classes. Claro que isso aqui sempre ali trabalhando, né, com a resistência adequada para o que a gente quer. E para atingir então essa resistência, a gente vai conseguir trabalhar com teores diferentes de carbono, sempre abaixo aqui de 2%. Mas então a gente consegue classificar aqui o ácido carbono de baixo carbono, que vai ter um teor de carbono inferior a 0,29, então é bem pouquinho carbono. E o que a gente vai ter, né, como proporção desse aço aqui de baixo carbono? A gente vai ter uma resistência relativamente menor. Então é um aço bem mais molinho, bem mais maleável que a gente pode estar trabalhando. A gente tem também o aço de médio carbono, que vai ficar entre 0,30 e 0,59. Então a gente vai ter um aço intermediário ali que a gente já consegue estar trabalhando. E a gente pode ter aqui o aço de média resistência, né, que vai ficar ali em torno, por exemplo, de 250 MPa como limite de escoamento. E a gente vai ter o aço de alto carbono, que é um material que tem uma resistência já um pouco mais proeminente, né, já vai ser mais significativo, só que também vai acabar ficando cada vez mais frágil, então acima de 0,60 até o limite de 2% de carbono. A gente também tem os aços de baixa liga. Então esses aços de baixa liga, geralmente a gente tem ali resistências bastante elevadas, só que elas não são necessariamente provenientes do carbono. Pode ter carbono ainda na mistura? Pode, geralmente tem carbono, né, para a gente conseguir aproveitar algumas das propriedades, mas a gente vai estar adicionando algum outro elemento também dentro dessa mistura para formar essa nossa liga, como por exemplo, cromo, cobre, manganês, molibdênio, níquel, fósforo, vanádio, zircônio e qualquer outro material ali de acordo com as propriedades que a gente quer. Então a gente vai conseguir ali tensões, né, de escoamento e ruptura, claro, bem mais elevadas, só que a gente vai estar adicionando algum outro material também. Então só para a gente comparar aqui, por exemplo, né, um aço aqui, o 572 com GR50, que tem manganês aqui na sua composição, até 1,35 e só 0,23% de carbono. Vamos comparar aqui com o aço de alta resistência, né? Ele tem limite de escoamento de 350 MPa e aqui a gente vai ter 345. Tá, professor, mas ainda é um pouco mais baixo, né? Só que esse aqui é um aço de alta resistência, então ele tem um alto teor de carbono, já acima de 0,60%. Então ele vai ser um material muito frágil, diferente do que a gente tem aqui. Por exemplo, esse material aqui ele tem um teor de carbono bastante pequeno, então abaixo de 0,23 aqui. E com isso, então, a gente vai ter um material
que é um pouco mais dúctil, então ele consegue a visagem um pouquinho melhor e ainda assim vai ter uma resistência bastante elevada. Então a gente consegue ali algumas propriedades, né, bastante interessantes. E não só a resistência, né, a gente fazer composições diferentes, a gente consegue também alterar outras propriedades, como por exemplo a resistência atmosférica, a oxidação, a corrosão e tudo mais. Então também é um processo bacana ali para a gente estar avaliando, né, as diferentes composições de ligas que a gente pode estar utilizando. Ah, vai agregar preço? É possível que agregue preço, né? E você vai depender do comércio, né, que você vai estar fazendo, que a gente pode estar avaliando. E para melhorar ainda além dessas propriedades ali, além das misturas de baixa liga que a gente pode estar inserindo, existem os tratamentos térmicos que a gente pode estar adicionando no nosso material. Como que funcionam esses tratamentos térmicos, né? É basicamente a temperagem que a gente fala do nosso aço. Então a gente vai ali moldar o nosso aço, a gente pode fazer um aço fundido, por exemplo, só que esse aço fundido que a gente vai estar trabalhando, ele não tem ainda todas as propriedades que a gente quer. Por quê? Porque quando a gente fundiu, a gente aqueceu ele muito rápido, então ele não conseguiu misturar tudo bem direitinho ali o que estava acontecendo. Então o tratamento térmico vai ser o quê? Então a gente vai aquecer muito mais esse ferro novamente e a gente vai resfriando ele bem devagarzinho. E por que é interessante, né, a gente aquecer ele bem devagarzinho? Porque ao aquecer bem vagarosamente ali aquela nossa peça, as moléculas, né, por exemplo, ferro, carbono, silício, manganês que estão ali dentro, eles vão se encaixando bem bonitinho, bem devagarzinho. Eles têm tempo, né, para se encaixar bem certinho um no outro. Imagina, né, se a gente aquece rapidamente uma peça, o que vai acontecer? Vai ter muito átomo ali no meio que não vai ter tempo de chegar no lugar em que ele queria, vai ficar preso ali em uma posição que não é muito confortável. Então a peça vai acabar ficando mais frágil. Então o tratamento térmico, né, a gente aquecer devagarzinho ali aquela nossa peça, ela vai acabar contribuindo para que a gente tenha uma organização muito melhor ali daqueles nossos elementos. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, aumentar a dureza desse nosso material, aumentar a resistência também desse material. A gente consegue adequando mais um pouquinho essas nossas peças. Então, a gente consegue, com isso, né, alterar algumas das propriedades que a gente vai observando no metal. Só que isso nem sempre vai acontecer ali de uma maneira intencional ou de uma maneira controlada propriamente dito. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente está fazendo uma solda de um elemento metálico. Então, quando a gente está soldando, né, como eu comentei com vocês, a gente está derretendo uma parte do metal, que é essa parte central aqui. Só que a temperatura, né, que a gente colocou ali para derreter, ela é extremamente elevada. Só que isso não quer dizer que a temperatura não vai passar para os ladinhos aqui do metal. O metal ele conduz muito bem calor, né? Então essa temperatura ela vai acabar se espalhando. Então além dessa parte derretida que a gente tem aqui no meio, essa região aqui também vai estar sofrendo efeitos de temperatura. Então ela também pode estar sofrendo ali, passando por algum efeito de temperagem, né? Que pode estar acontecendo. Então se eu não cuidar desse efeito ali certinho, não, se eu não deixar ela esfriar adequadamente, eu posso deixar minha peça mais frágil. Por quê? Porque daí os átomos que estavam se rearranjando ali nessa zona de transição, eles vão acabar, né, interferindo ali, eles vão acabar ficando em uma posição que eles não queriam e pode deixar minha peça um pouco mais frágil, mais quebradiça também. Então tem que cuidar também desses detalhes quando a gente vai fazer a solda, por isso que não é qualquer pessoa que vai soldando, né? Então, por exemplo, ali, eu já tive a oportunidade de ver trabalhar, né, com o pessoal da Petrobras e como que eles fazem. Então tem um cara que literalmente só solda. Ele vai lá, tem uma equipe inteira que vai preparando, que vai organizando, que vai fixando todas as partes que o cara vai soldando. Ele só chega com a maquininha de solda e solda. Ah, terminou aqui, ele vai para outro lugar que já está prontinho, vai lá e solda. Terminou outro aqui, só vai fazendo isso. Então é um cara extremamente especializado para ter a solda perfeita, porque existem todos os cuidados que tem que estar sendo tomados ali para estar sendo feito esse tipo de trabalho. Não é qualquer coisinha que a gente vai fazer ali, principalmente quando a gente tem peças de grande responsabilidade, né? Esse tratamento térmico ele também pode acabar alterando a capacidade de soldagem, né? Então, exatamente por aquela propriedade de organização atômica que a gente vai ter, de ficar mais estável, vai ser mais difícil de derreter esse nosso material, se for um material já temperado, né? Que a gente vai estar trabalhando ali com o tratamento térmico. E ainda a gente pode estar tentando, né,
adicionar alguns materiais para estar protegendo o nosso aço com relação à corrosão. Então, quando a gente está preparando ali a liga, quando a gente está formando aquela mistura dos nossos materiais ali, a gente pode estar adicionando, por exemplo, alguns componentes que são exclusivamente responsáveis por estar diminuindo a potencial de corrosão. Então, esse potencial de corrosão ali que eu estava falando para vocês pode ser reduzido, por exemplo, ao a gente adicionar zinco na mistura do nosso aço. O zinco ele vai conseguir reduzir a capacidade de corrosão. Mas e por que é importante isso, né? Por que a gente trabalha dessa forma? Para que a gente não perca a seção do aço, né? Quando o ferro vai saindo, quando vai formando outros compostos ali na superfície. Só que isso não quer dizer, por exemplo, que a gente não tem ali uma camada de óxido formada no metal. Como eu falei para vocês, o ferro que a gente utiliza, ele quer sempre voltar para o seu estágio natural. Então, ao a gente extrair, tirar do forno, propriamente dito, o ferro que estava puro ali, por exemplo, ele já vai oxidar. Só que essa oxidação não é necessariamente ruim. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, o aço carbono, né, que está aqui numa barra circular, por exemplo, que eu trouxe para vocês. E o que vai acontecer então? A gente vai formar aqui sobre essa superfície de carbono uma camadinha bem pequenininha ali de óxido de ferro. Só isso? Não só isso também. Aqui no caso de hematita, a gente pode formar também uma camadinha de magnetita ali na superfície do aço carbono. E por que isso é interessante para a gente? Por que essas camadas aqui, inclusive de hidróxido de ferro, sendo formadas na superfície do nosso metal, são interessantes? Porque elas acabam protegendo um pouquinho o nosso ferro. Tá, professor, mas você não falou até agora, né, que é perigoso a gente sofrer um processo de corrosão, né, de oxidação na nossa superfície metálica? Ele é perigoso se a gente não prevê isso. Só que como a gente acabou de tirar do forno, né, e essas camadinhas se formaram, então vamos pensar, se eu tenho uma camada superficial aqui sobre o meu aço carbono, vai ser muito mais difícil, né, uma outra molécula de oxigênio e de umidade aqui, né, chegarem até lá. Elas vão chegar, vão ficar presas aqui na superfície. Então eu meio que tenho, né, uma corrosão controlada, uma oxidação controlada sobre a superfície desse meu metal. É exatamente isso que acontece. Por isso que o vergalhão de aço que a gente compra, o metal, ele é brilhante. Mas por que quando a gente compra um vergalhão metálico ele não está brilhando? Porque ele formou essa camadinha de óxido. Então por isso que ele vem com aquele cinza escuro, porque ele tem esses óxidos e hidróxidos já formados na sua superfície. Se você pegar e lixar aquele vergalhão, ele vai ficar prateado, bem bonitão, vai ficar bem espelhado ali. Só que dá alguns segundos, alguns minutos, né, na verdade, ele já vai começar a oxidar, vai ficar escuro de novo. Então é isso aqui que vai acontecendo, é esse processo, né, que vai estar acontecendo, e essa camada, né, que vai ser formada ali na superfície vai ser chamada de pátina. Então existe até um processo, pensei que tinha travado a câmera. Existe, né, até um processo estético que as pessoas fazem às vezes, que é chamado de pátina, né, que é basicamente riscar o aço lá para ter essas características. Mas isso também acontece, né, com o aço convencional. E para adicionar, né, isso a gente consegue colocar ali, por exemplo, para não corroer, colocar cobre, cromo, níquel, zinco que vão estar melhorando essas propriedades também. Então só para a gente finalizar, agora eu vou mostrar para vocês os perfis que a gente pode formar dentro da nossa estrutura, que vão ser basicamente separados em perfis laminados, que vão ser compostos aqui pelos perfis em H, em I, em C, ou em U, ou em L, né? E os perfis soldados que a gente pode estar utilizando. Então os perfis laminados eles vão ser obtidos ali pela laminação das peças. Então se eu tenho lá a minha mistura fundida de ferro, né, eu vou passando eles ali por uma determinada forma, né, eu vou comprimindo eles e eles vão saindo já com o perfil bem certinho. Então eu vou apertando ali como se fosse uma extrusora mesmo, né, do metal, ele vai saindo já no formato bem bonitinho, o ferro fundido ali, bem certinho como é para ser. Então, por exemplo, se eu quero aqui esse perfil em H, eu vou ter uma forma ali, basicamente que tem o formato em H, vou pegar aquele ferro fundido e vou apertando ele ali para aquela forminha para ele sair já no formato adequado. Mesma coisa os outros perfis. Então a gente pode ir adequando ali de acordo com a nossa necessidade. E quando que a gente vai usar então cada um desses perfis? Então, o perfil em H, o perfil em I, né, que a gente pode ver que são bem parecidos, a diferença é a altura que eu vou ter total aqui desses meus elementos, mas é basicamente a mesma coisa. E o perfil em C também, a gente vai estar utilizando principalmente como elementos estruturais. Por quê? Porque a gente vai ter um menor
a gente quer dizer, a gente vai ter uma maior quantidade de inércia com relação ao menor eixo de inércia possível. Então a gente vai ter uma menor quantidade, uma possibilidade menor de tombamento dessas nossas peças. Então vai ser mais interessante para a gente desse ponto de vista. Diferente, por exemplo, do perfil em U ou em L, que a gente vai estar utilizando principalmente como cantoneiras. Por quê? Porque ele é vazado aqui, né? Então ele tem uma capacidade maior de estar tombando do que um perfil nesse sentido, além de uma menor resistência potencialmente também, né, com relação a esse objetivo. Então só para a gente ter uma separação ali, mais ou menos com as partes estruturais e das partes de ligação ou de reforço, né, que a gente pode estar utilizando também. E a gente vai ter os perfis soldados. Então esses perfis soldados eles vão ser basicamente compostos a partir da associação de chapas ou de outros perfis. Então se a gente quiser um perfil diferenciado, por exemplo, a gente vai fazer a união de vários perfis laminados que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, se eu quiser, né, esse tipo de estrutura aqui, que é um monte de perfil ligado junto, o que eu vou fazer? Vou pegar um monte de perfil laminado em U, que a gente acabou de ver, e vou soldando um no outro até eu fazer uma composição de vários perfis. Então a gente consegue, né, estruturas ali bem maiores, já que a gente vai compondo da maneira que a gente quiser essas nossas chapas, esses nossos elementos metálicos. Então essas peças, geralmente a gente vai conseguir resistências maiores, mas não quer dizer que o aço é melhor, é porque a gente vai fazendo composição de peças ali e adequando de acordo com as necessidades estruturais ou arquitetônicas que a gente vai tendo com relação a esses nossos elementos. Então hoje a gente conseguiu, né, ver boa parte das propriedades ali dos materiais que a gente vai acabar utilizando ao longo da nossa disciplina. Então tentei abordar vários dos conceitos ali com vocês, né, para a gente ter uma visão um pouco mais completa. Mas o que eu tinha passar para hoje, que eu tinha que passar para vocês hoje, era isso. Então, se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade para questionar, ou senão já estão liberados também. Nada.